Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu estou aqui com uma convidada que eu tô tentando trazer desde que esse programa começou, porque ela é um amor meu, eu tenho um xodó por ela. Thaís Ferreira, maravilhosa, vereadora. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada demais. Ela tá falando que tá tentando me trazer e eu também na expectativa de vir, né? Ó, então... você tem uma câmera só pra você, tem uma câmera só pra mim, Dá né? licença. Tô aqui, né, me ambientando nesse lugar incrível, desse espaço que você abriu. Agradeço demais já o convite e não só o convite, a intenção de a gente tá junto aqui trocando essa ideia. Também sempre mantive a admiração desde que a gente se conectou, né? Acompanho, sou fã, então muito gratificante estar aqui hoje com você. Ai, que bom. Me conta tudo, Thaís. Conta um pouquinho, assim, eu conheço você, né, pessoalmente, já te admiro muito seu trabalho, admiro você como mulher. E já te conheço um pouquinho, mas eu acho que é legal você contar toda a sua trajetória, da sua vida profissional, pessoal. Acho que bacana esse momento, porque tudo que eu faço hoje, eu faço esse ano 36 anos, né? E eu me conecto muito todo dia mesmo com a Thaís de 6 anos, porque foi um momento da minha vida em que eu tive que entender o que eu precisava fazer para poder continuar viva, assim. Eu passei por uma situação para além do silenciamento, de abuso mesmo, né? Então ali foi quando eu comecei a entender que eu tinha que me reorganizar desde muito pequenininha. E eu fui uma pessoa, né, que nasceu lá no dia 19 de setembro de 1988. Tive a sorte, o privilégio, isso é sorte e privilégio mesmo, de ser malunga de Vó Lucila de Mangueira. Vó Lucila de Mangueira nasce no dia 19 de nove de 1900, uma ancestral. Viveu até os 111 anos. Quando eu nasci, ela já tinha 88 anos. E eu pude viver ali. Sabe aquela cadeirinha? Minha avó com cachimbo, tomando vinho dela. E eu ali no Morro de Mangueira aprendendo muita coisa com ela também. Sou dessa família de mulheres potentes, vindo dessa linhagem de Vó Lucila. E aí, no outro quintal, lá em Vaz Lobo, que é o quintal da família da minha mãe, né? Eu me conectei desde muito cedo com esse fazer feminino, assim, esse fazer das mulheres. As mulheres sempre foram liderança da minha família, lugares de governança, assim, se a gente for falar de uma hierarquia, Sim. sempre foram ocupados pelas mulheres, tanto no pensamento quanto no fazer mesmo, nesse lugar do braço, do peito, das pernas, do rebolado, que a gente nunca negou. Então, isso pra mim sempre foi muito importante. E ter crescido uma criança nesse contexto de mulheres, com certeza já me fez olhar pra minha vida, que era uma vida de exceção, tá? Essa não era a realidade das pessoas da minha rua, que sou uma criança do pé do morro, né? Das crianças do meu bairro. Então, isso pra mim sempre foi muito é como se fosse um contorno mesmo dessa existência ali. Quando eu nasci, sou segunda filha da minha mãe, né? Minha mãe teve um filho homem antes de mim. O segundo filho, ela também gostaria que tivesse sido um menino, que ela falou, já me acostumei com meninos, e como é que eu vou fazer com uma garota? E uma mulher negra, de pele retinta, com nariz largo, que sempre cresceu se achando muito feia, tinha medo de gerar uma menina feia também. E como é que lidar com... Se a menina fosse tão feia quanto ela, como é que ia fazer com o cabelo daquela menina? Ela não sabia como gerenciar esse lugar de racismo mesmo que ela sempre sofreu. Eu não queria que isso fosse projetado no corpo de uma mulher. Isso. E aí ela via mais fácil no menino, porque o menino ela raspava o cabelo, o menino não precisava ser bonito, né, socialmente visto como uma criança com a aparência a ser admirada, e a menina ela tinha toda essa pressão. Então, quando eu nasci menina, a minha mãe passa por um processo assim de o que eu faço com essa garota, né? E nesse lugar do que eu faço com essa garota, eu, como falei, vim de uma família de mulheres. Minha mãe me deu emocionalmente para uma prima dela, que é minha madrinha. Minha madrinha tinha passado por um processo muito difícil, né, de negligência e violência obstétrica já naquela época. Minha madrinha sofreu 6 abortos, foi esterectomizada sem autorização. O médico só decidiu que era melhor para ela. Falou, olha, você voltou, te salvei sua vida, tá? Dá graças a Deus que eu tirei seu útero, porque senão você ia morrer. A gente sabe que não é bem assim, né? E aí ela foi esterectomizada assim e queria muito ter filho. Então minha mãe falou, essa é sua. E minha madrinha projetou... Mas deu emocionalmente? Deu Você morava com a sua madrinha? Não, deu emocionalmente. Vou contar esse arranjo familiar de mulheres. Sempre foi aquela coisa do quintal. Então minha mãe falou... Era um matriarcado e ficava todo mundo ali. Todo mundo cuidava de todo mundo. Somos 8 crianças no quintal. Minha avó, minhas tias, minha mãe. E todo mundo cuidando de todo mundo ali. Mas essa menina, que era a Thaís lá que nasceu...
estava ali já destinada a ser, né, cuidada por aquela mulher que não poderia gerar mais os seus filhos no próprio ventre, né? Então minha madrinha me pegou pra boneca. E aí era tudo rosa, era tudo Xuxa, era tudo bonito, né? Era tudo laçarote. Minha mãe trabalhava no centro da cidade, via uma coisa diferente, comprava pra colocar no meu cabelo, e sempre trançando, e sempre fazendo cachinhos. E eu nasci com uma aparência que, surpreendendo a minha mãe, era uma aparência agradável para a maior parte das pessoas. Então, com 1 ano de Linda, idade, maravilhosa. eu tinha sido convidada para ser um bebê de novela. Minha mãe não quis, porque ela ficou com medo. Falou, nossa, o que vai acontecer com essa criança? Uma gravação que demora não sei quanto tempo. Sim. Mas ela teve uma quebra de expectativa ali, né? E aí minha madrinha tinha muita paciência para cuidar do meu cabelo, então era um cabelo muito grandão. Eu tenho esse cabelo desde sempre, né? Então era esse cabelo grandão que elas trançavam e faziam laçarotes e não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, olhando para o universo ao meu redor, eu via que nem todas as crianças tinham esse mesmo tratamento. E aí eu comecei a perceber desde muito cedo que eu tinha uma atenção específica que não me interessava. Sabe, eu não gostava muito de ficar em evidência porque eu estava muito bem arrumadinha. Se as outras crianças da mesma rua que brincavam comigo estavam sem chinelo. Comecei a observar as coisas de forma crítica, não sabia o que era, não sabia dar nome ainda, né? Eu era só uma criança. Incômodo. Mas sentia esse incômodo. Por que aquela pessoa também é da minha família e não tá dessa forma? Por que aquele garoto que brinca comigo, ele não pode ir pro mesmo lugar que eu tô indo, seja na escola? Por que o uniforme dele tá sujo e o meu tá limpinho? Então eu perguntava muito isso. E aí, numa outra ponta, tem uma outra irmã da minha mãe, que é a minha tia Dilma, que já não tá mais aqui, que era uma mulher ativistaça, assim. Minha tia fazia de um tudo, em todos os lugares. Mãe da minha prima, que cuida do bem. E essa minha tia, ela levava os filhos dela pra todos os lugares. E era pra igreja, e era pra vender Yakult. E levava a gente também. Eu falava, cara, é isso que eu quero fazer. Eu queria muito mais a minha mãe em casa, com a minha tia Dilma, levando a gente pra todos os lugares, do que a minha mãe trabalhando fora. Então, cresci ali com esses exemplos de mulheres bem diferentes, mas muito parecidos também. Mulheres negras, né? Se autodeterminando num lugar, lutando contra esse martelo, essa machada, infelizmente, muito injusta, né, do próprio racismo. E desde muito pequena, observando isso de uma forma, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso melhorar? Porque elas ensinavam muito pra gente isso, assim, a gente é uma continuidade, a gente tá fazendo isso aqui hoje, mas amanhã serão vocês. Minha avó morre em 94, como eu falei, né, passei por um processo de ruptura grande aos 6 anos. Foi durante a morte da minha avó que eu também me percebi sendo uma criança sofrendo com um abuso infantil. Minha prima tinha uma outra prima, tinha um namorado, uma pessoa de muita confiança da família toda, que me molestava. E aí eu percebi que aquilo era errado. E quando eu levantei a minha voz para falar que era errado e que não podia fazer isso, todas essas pessoas que eram minhas referências tão próximas, assim, de cuidado, de afeto, de dignidade, falaram, mas a gente não pode tirar a razão de um adulto para dar para uma criança. Você não tá imaginando? Será que isso tá acontecendo? E eu, que era uma criança que estava acostumada a ficar com esse cabelo solto, a correr pelada, a cantar e a não sei o que lá, eu me silenciei. Eu falei, bom, acho que eu não posso confiar os meus afetos em ninguém porque as pessoas não me escutam. E eu virei um bicho do mato. Se você perguntar para várias pessoas, minha mãe mesmo vai falar, a Thaís era bicho do mato, a Thaís não falava com ninguém. E eu descobri depois, analisando esse processo, que eu virei esse bicho do mato para me proteger. Porque quem é o abraço seguro? Para quem que eu posso estender a mão, sabe? Pra quem que eu posso falar se não estão me ouvindo? E foram muitos anos de silenciamento, né? Porque até a gente contar de novo e alguém acreditar em você sobre o processo que você sofreu, da minha vida eu pulei dos 6 pros 13 anos de idade. Quando eu sofri uma outra tentativa de estupro no ônibus, e quando essa mesma pessoa que abusava de mim voltou para a convivência da nossa família, com um papo super estranho de que precisava de fotos minhas para colocar num site para ajudar a capturar um primo dele que era pedófilo, e eu já usando a internet aos 13 anos, já falei, cara, tipo, esse cara, na boa, ele tá achando que ele ainda pode ou quer concretizar o que ele não conseguiu terminar na minha vida, mas não vai ser assim. E aí, sem fazer esse pulo tão grande dos 6 para os 13, durante esse período que eu tava ali bem no finalzinho da primeira infância e o início da segunda infância, né, entre os 5 anos e 7, 8 anos, eu passei por um outro processo na escola que também foi muito difícil para mim. Como é que você é diagnosticada como uma criança com altas habilidades num contexto de pobreza, num contexto de periferia, num contexto de subúrbio? Não, uma escola particular de bairro, mas aí começaram os relatos de que eu fazia... Ainda na educação infantil? Ainda na educação infantil. Fazia os trabalhos muito rápido e dormia. Ensinava as crianças coisas que não eram para aprender ainda. Então,
você não tá servindo, você não se encaixa, né? E aí meu pai falou pra minha mãe, mas eu ficar fazendo esse negócio de avaliação, botar em escola especial, ela vai ficar retardada. Era o contrário disso, mas a ignorância leva a gente pra perto daquilo que a gente conhece, né? Então, ele não queria que eu ficasse ali deslocada, mas não sabia nem dizer como, que eu fosse diferente. E aí a minha mãe, ela não sabia muito bem o que fazer, falou, vou comprar tudo enquanto é livro pra essa garota, vou comprar essas VHS do Discovery Channel, do History Channel que tem, vou comprar almanac. Vou alimentar essa nerd. Minha mãe pegou isso tudo assim, toda semana, e eu adorava, né? Porque a escola não era interessante mesmo. O que tava ali na escola, o conteúdo da escola não era uma coisa que me estimulava, mas o Discovery, nossa senhora. Então, o hiperfoco vai pros animais, vai pras pedras preciosas, vai pra, enfim. Aí daqui a pouco, quando eu fui ver, eu tava com meu pai me dando, além da Constituição, livros de criminalística. E eu falei, gente, também não é assim, meu pai é bombeiro, né? Também não tá tão adequado isso aqui não. Me deram ECA, eu li o ECA. Eu tinha 8 anos. 8 anos? 8 anos de idade, o ECA de cabo a rabo. E aí depois isso torna um problema, né? Porque você vira uma criança questionadora, só que ao mesmo tempo você tá silenciada. E aí o meu pai, ele me deu uma coisa que foi muito legal. Eu não tenho uma relação super boa com meu pai, mas éramos 2 debatedores, né? E aí ele me municiava. Eu achei que não tinha nem pai presente aí, porque eram tantas mulheres, né, que você falou. É porque é isso, essas mulheres, elas realmente Elas que estavam na linha de frente de tudo que acontecia. E aí os caras naquela época eram assim, não, até hoje, né? Muitas vezes você vai ver uma mulher sobrecarregada com decisões e o cara vai falar, você tá fazendo tudo o que você quer. Não, você tá fazendo tudo o que você precisa fazer, porque não tem quem faça. E aí, sobrecarga em cima de sobrecarga, meu pai, aconteceu uma coisa também em 96, por aí. Quebrou um vidro da porta de entrada da casa. Minha mãe esperou meu pai trocar. Ele botou uma colcha. Nós nos mudamos daquele imóvel em 2001. Aquela colcha estava rasgada e ainda era aquela colcha que estava no lugar do vidro. Então... Tô me segurando pra não falar mal do meu companheiro. Vai! A gente sabe como é que é isso, né? E aí... absurdo, mas muito comum. Até hoje, né? Tô falando lá de 96 a 2001. Mas é aquilo. Pô, cara, você vai fazer isso aqui? Quando? E aí, eu vou a gente fazer. Segue maternando, né? Entre muitas aspas, a sociedade inteira o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí… desgastada. Por isso que até esses caras na minha vida… O meu pai vai aparecer, o meu padrinho vai aparecer. Mas com certeza as mulheres da minha família, elas são as protagonistas de terem carregado a minha trajetória até aqui. Mas esse meu pai, né? Meu pai tá aí ainda. A gente se fala de vez em quando. Às vezes eu bloqueio meu pai, porque espalha fake news pra caramba. Eu falo, cara, não dá. Tipo assim, ó, determinado mês a tal mês, você sabe que eu vou te bloquear. Ele nem é bombeiro. me liga. Reformado. Nem me liga, não me paga. E eu falo pra ele, olha, fake news é crime. Você sabe que hoje eu sou uma figura institucional. Inclusive, também sou coautora de um projeto contra fake news no município da nossa cidade. Então eu não posso nem estar associada a nenhum tipo de prática como essa. Então não me envia. Aí se ele insiste em me enviar, eu bloqueio ele uns 3 meses, entendeu? Quando não, tá me mandando louvor. Abençoa todo mundo, abençoa a minha existência inteira. Aceito, agradeço, né? O que for de bom. A gente aceita mas o louvor, fica pra lá. Respeita, exatamente. Né? E aí ele me estimulava muito nesse sentido, de contradição e de contraposição mesmo. Me dava o ECA, mas queria gritar, queria praticar violência psicológica. Olha, isso aqui eu sei que tá errado, conta isso, não sei o que lá. E aí eu ia argumentando. E aí, muito engraçado. Maravilhoso. Mas era engraçado, porque a gente tinha debates assim que duravam horas. E meu pai anotava as coisas que eu falava pra ele. E aí ele anotou quando eu tinha 10… E no fundo ele te admirava profundamente. Não, até hoje. Tem bandeira de… Sabe esse negócio de campanha política? Na casa dele virou quadro meu. Ele vai pro mercado fazer uma compra, ele fala, minha filha, não sei o que lá. E assim, todo o processo violento que ele passou também enquanto homem negro, que não é do Rio de Janeiro, que morou na rua. Então, tem várias camadas, né? Sim. Eu não tenho nenhuma mágoa. Contextualizar, né? É muito importante. Eu não tenho mágoa e nem raiva do meu pai. É um processo que ele passou, mas que… eu não posso me permitir também ser exposta a esse tipo de violência, ainda mais porque eu me autodetermino uma pessoa saudável e quero assim continuar. Então, cada um tem seus espaços, respeita a história e a trajetória dele, mas a minha é outra. E aí, ele anotou, quando eu fiz 10 anos, escrevi pra ele lá, os pensamentos contraditórios são os que nos fazem crescer. Aí ele fica jogando isso na minha cara, aquela coisa toda. E a gente ia altos embates, isso me ajudou muito, realmente, a poder fazer o que eu faço hoje. Sim. Eu cresci… nesse enfrentamento. Enfrentamento total, sobrevivência em ambiente hostil. Infelizmente, na prática de reprodução da violência que era possível para ele, por mais que eu fosse a melhor aluna da escola, não era só da sala, né? A melhor aluna da escola, meu pai falava, tá vendo essas pessoas aí que estão batendo palma para você? Tá vendo essas pessoas aí que falam que você é isso, aquilo? Isso é deboche, não é verdade.
sabe? Elas fazem isso na sua frente, mas por trás de você, com certeza, elas estão te condenando, te julgando, estão te sacaneando, estão rindo de você. Meu pai, ele fazia esse tipo de manipulação, que é violência psicológica, com uma destruindo sua criança de... autoestima. Total. Não vai pensando que você é tão inteligente assim. Na verdade, você pode ser uma imbecil. Eu escutava isso com 10 anos de idade. Meu irmão escutava coisas piores, sendo homem, né? Então, ainda tinha um outro espaço aí. Mas eu escutava esse tipo de coisa, só que eu aprendi a lidar com evidências e fatos desde muito cedo. Eu acredito na ciência desde muito cedo. Então, assim, você pode falar... E no colégio, na escola… Não se fala mais colégio? Outro dia alguém me falou isso, que não se fala mais. porque colegial, né? Dizem que agora só se fala escola. Mas é um termo de disputa, vamos colocar assim. Sua trajetória foi brilhante, sempre. Como é que foi? Então, eu sou o tipo de nerd que não perde tempo 6, 10 horas estudando, não. Eu tinha uma facilidade de aprender. Sim. Entendi isso. Minha mãe me colocou na psicopedagoga com 8 anos. Fiz acompanhamento até os meus 10 e tantos, assim. E porque é isso, precisa de acompanhamento também. Não dá pra falar assim, você aprende rápido, você entende, deixa pra lá. Não A escola fez essa orientação. E não só a escola, minha mãe buscou mesmo. A escola me achava lerda. E ao mesmo tempo que a escola me achava, porque eu dormia, né? Tá dormindo é lerdo. Tá atrapalhando a aula, tem um comportamento ruim. Entendeu? Então a escola não tava interessada. A escola era racista. Tava nessa escola, a mulher passou batom na metade da minha boca porque ela disse que ia gastar muito. Eu tenho uma foto também com essa idadezinha aí, de 6, 7 anos de idade, que eu tô com um batom na metade da boca e a tia falou pra mim. Eu falei, mas tá faltando aqui. Não, gasta muito, que a sua boca é grande. Então, assim… Crueldade. Essa escola não ia… Sim, me essa escola não ia. Mas tinham professores, né? Tinham professores. E as minhas professoras, elas… algumas professoras, minhas professoras importantes. A tia Luísa, professora do maternal, uma mulher negra. A tia Rose, professora do CA, mulher negra. A tia Sônia… A mulher negra também da primeira sala. A memória dessa mulher assustadora. Nossa, minha tia Rita, ela morava perto de mim, em Rocha Miranda, e pegava o mesmo ônibus. Ela abordou meu pai e falou pra ele sobre o meu potencial. E aí… eu falei, caramba, não é potencial, é concreto. Eu tenho que acreditar nisso, porque é essa professora que tem essa formação, que dá aula para um monte de gente, que está falando que é possível para mim ter uma trajetória bacana, uma trajetória de sucesso. Eu posso conseguir chegar a algum lugar. E aí, por mais que tenha esse cara aí que fica tentando colocar coisas que não são verdade, cara, o fato tá aqui, ó. Tem aqui, a medalha de honra ao mérito tá aqui. Você quer que eu jogue na tua cara? Aí eu comecei a fazer isso. A medalha de honra ao mérito tá aqui, o boletim tá aqui. E as pessoas até reclamavam, mas por que você tá aí? Só tira 100. Eu falei, gente, não é uma culpa minha, nem tô tentando tirar 100 não, tá? Eu queria ser o mais esquisita possível, eu queria me camuflar, eu queria ficar em silêncio. Então eu queria ser o mais esquisita possível. Quando eu podia não estar tirando 100… Em evidência? Que isso traz uma evidência difícil também de lidar. E eu era uma criança negra numa escola de crianças brancas também. Escola de particular do bairro é uma escola branca, gente, embranquecida. Num contexto de um bairro da periferia. E a sua mãe fazia questão que você estudasse numa escola particular? Porque é aquela questão assim, né? Tipo, já que você é inteligente, vale a pena investir. Entendeu? Vale a pena investir. Que conexão que temos, vale a pena. E aí, minha mãe tinha o auxílio educação do trabalho dela, pagava uma parte, né, da mensalidade pra mim e pro meu irmão. Mas esse jogo virou porque… do outro lado, como eu falei, uma família de várias crianças, quase eram 8 crianças na família, era todo mundo junto, tá? Eu, meu irmão, meus primos, não sei o quê. E todo mundo estudando na mesma escola, só que as coisas ficaram muito difíceis. Minha avó morreu e todo mundo teve que se ajudar. Minha mãe tinha um trabalho fixo, uma outra tia também, mas outras duas não tinham. E aí, nesse contexto de comunidade da família, vamos colocar as crianças todas na escola pública, mas mantém a Thaís na escola particular. Aí eu falei, caraca, cara, tipo… vou sobrar corrida aqui, filha de bombeiro. Então tem uns termos aí, né, do quartel. Não posso sobrar corrida aqui nesse lugar, não, cara. Vou ficar aqui sozinha agora, que mesmo assim, passar esse tempo na sala de aula com essa galera, eu passo. Mas no recreio tem meu primo, tem minhas primas, a gente corre pra lá. A gente volta pra casa sozinho, junto, né, que a escola era muito próxima. E às vezes nem era tão próxima, a gente já andava sozinho na rua mesmo, porque não tinha quem ficar. E aí eu falei, não, vou ter que dar um jeito de sair daqui. E eles começaram a fazer uma campanha, tipo assim, nossa escola pública é muito boa, nossa escola pública tem comida gostosa, tem bacalhoada, tem estrogonofe. Mas uma escola pública que tem um mínimo de estrutura, às vezes, sabe, né, tá melhor preparada do que uma escola particular que não tem tanta…
Sim, e assim, eles falavam, não, porque tem gente igual a gente, que não sei o quê. Sim. E a gente consegue conversar e tal, tal, tal. Aí eu falei, cara, eu tenho que ir pra essa escola, né? Sou a pessoa dos 1001 planos, sabe? Ah. Eu tô fazendo planos de salvar o mundo aqui já. Então, eu tô chorando pela paz mundial, porque eu fazia isso mesmo. Eu tinha essa... Maravilhosa. Eu chorava, botava todos os meus ursinhos de pelúcia, aquela coleção da Parmalat, as coisinhas todas que eu ganhava, assim. Tirava um dia... Não, um dia não. Um horário no meu dia pra chorar pela paz mundial. Eu tinha inspiração em Sou muito Mandela e apaixonada. Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, eu queria ganhar um prêmio Nobel da Paz. Assim, a minha preocupação era como Dizem eu ia que a Madre fazer. Teresa de Calcutá não era nada Sim, boazinha. sim. Aí depois, né, naquela idade, eu tô naquela criança lá. Aquela criança que Aquela acreditava em criança avatares, lá. né? Isso, aquela criança lá, ela se apegou a esses símbolos. Sim, símbolos eu, da Então, paz eu mundial. escrevi o livro da vida com 12 anos. É muito E maravilhosa. eu tinha capa, e era uma Vocês mão estão entendendo porque aqui. que eu sou apaixonada por Uma ela? coisa assim. Tá, tudo bem. Minha mãe perdeu numa enchente, tinha 363 páginas, mas eu superei. Ai, meu Superei. Deus. Falei, cara, tinha tanta coisa que eu precisava ler hoje. Imagina. Pô, caraca, cara. Porque não era uma prepotência, não. Eu me preocupava real. Então, eu tinha que aprender com aquela criança. Sim, é genuíno. Mas, enfim. Aí, dá um jeito. Como é que eu vou dar um jeito pra ir pra escola, né? Eu tenho que convencer minha mãe. De que mudar de escola, né? essa escola aí, vou ter que sair daqui, desse lugar que só me explora. Eu já tinha noção da exploração. Porque Sim. quando você é um aluno muito bom, as outras turmas começam a te explorar. A escola quer te expor em vários lugares, mas não te dá acolhimento nenhum. Então, assim, outras crianças não brincavam comigo. Só tinha, os meus amigos eram as pessoas mais esquisitas, né? Que a gente Sim. era colocado ali. Eu, a menina preta com cabelo pro alto, a menina com deficiência, a menina que a gente entende hoje que já poderia estar se afirmando com uma orientação LGBTQIA+, da sua existência. O menino também, que é outro nerd, que tem um óculos fundo de garrafa. Então, era aquela coisa, né? Os gritos distoantes, os Isso. excluídos. Os excluídos, né? Os deslocados, no geral. Turma do Arrepio, que a gente era, né? Lembra da Turma do Arrepio? Aqueles bonequinhos que todo mundo... Era o Frankenstein, a Cuca, uns bonequinhos tudo feio. Aí já botavam isso. E aí eu tinha que tentar ser mais parecida com os esquisitos, que eu me via melhor ali. Sim. Então, ou sair daquele Era lugar. mais confortável. Pô, muito mais. Porque aí eu podia, por exemplo, caramba, os esquisitos... O que eu vou fazer pra ser esquisito? É a cabeça da Thaís, né? Ah, o que é ser esquisito? É jogar uma moeda no chão, pisar com tênis e botar na boca. Ah, vou fazer isso aí também pra mim, depois eu só vou lá, escovo o dente, lavo minha boca. Esquisitice é pouca bobagem. Ah, o que é ser esquisito? É botar um aparelho daquele freio de burro? Aham. Ah, eu vou ter que botar aparelho, eu vou lá na dentista, eu falo com ela que tudo bem usar esse aparelho. Eu botei. Botou? Botei. A Thaís pode ser um aparelho móvel, que você tem que usar pra dormir. Não, eu vou usar pra sair na rua. Porque eu tenho que lutar contra a minha imagem. Como é que eu vou ficar mais esquisita do que eu sou? Não uso óculos. Então aquele aparelho me ajudou pra caramba. Eu usei aquele aparelho, freio Caraca, de burro. aquele aparelho. E eu Freio de adorava, burro. eu ia pra rua com ele assim, tipo, caraca, Orgulhosa. orgulhosa, esquisita e orgulhosa. Pô, resistência, sabe? Porque era realmente, o racismo vai te colocando nesse lugar, né? E até você entender esses processos com as ferramentas que você tem enquanto criança, sem acesso a nenhum tipo de elaboração nesse sentido, você vai se Sim. construindo ali. E aí, do outro lado, o planinho de ir pra escola pública, né? Aí fiquei 1 ano a mais que todo mundo na escola particular, só pensando como que eu ia convencer minha mãe. Porque não era sobre nota, não era sobre ela achar que merecia aquele investimento. Aí um dia ela me falou uma frase que eu falei, caraca, vai ser essa. Ela falou, quem faz a escola é o aluno, não é o professor. Aí eu falei, pô, vou nessa. Você não falou, mãe, que quem faz a escola é o aluno, não é o professor? Então, eu sou essa aluna em qualquer lugar. Em qualquer lugar que eu esteja, eu vou aprender. Eu vou, né, ser legal. E eu posso ajudar outras crianças também. Que aí tinha tido essa minha tia que fazia tudo, foi explicadora também, eu ajudava, né? Ajudava meus primos. Falei, então, vai ser a chance que eu vou ter também de poder fazer isso para mais pessoas. Aí a mãe falou, então tá bom, Thaís. Aí eu, ano que vem. Aí fui para essa escola pública e foi muito bom. Porque eu voltei a falar. Sei. Eu entendi que eu podia me conectar com a minha voz que eu tinha perdido, eu não precisava ficar em silêncio. Apesar de eu também ter continuado sendo mais esquisitinha ali, né? Eu sou uma mulher baixa, né? Eu era uma criança pequena, muito minhonzinha, né? Então, assim, eu não tava naquela coisa da adolescência. Minha pré-adolescência, acho que a minha adolescência, vamos falar de estereótipo, de corpo, só foi chegar depois dos 15, 16 anos. Tá. Só fui... Né? Aham. Mas apesar disso, eu tive a oportunidade de fazer contato com pessoas realmente negras como eu, Sim. periféricas de verdade nesse lugar, né, de ter os atravessamentos de violência da periferia como eu,
pobres também, como a maior parte da minha família. E aí você se conectar com essas realidades e perceber que elas se aprofundam e que você tem vínculos com isso também. Então foi muito importante pra mim. E eu pude exercitar o meu lado ativista, que já tava ali gritando, né? E aí, o que falta na merenda? O que falta no núcleo adolescente? O que falta na parte de artes? O que falta de acesso pros alunos? E aí eu comecei a vir representante de turma e não parei mais. Aí foi representante de turma, aí tu vai pra Grêmio, aí tu faz não sei o que lá. E o meu irmão me ajudou muito. Porque o meu irmão era ao contrário, né? Meu irmão era, tipo… O quê? Rebelde, Bagunceiro, bagunceiro, não quero tirar nota boa, preguiçoso, não sei o que. Isso era muito bom pra mim, porque isso me aproximava desse lugar também. Então, assim, eu sempre fui zoeira, sempre convivi muito com os amigos do meu irmão, então eu também queria ter essa proximidade com algo que não fosse aquela a expectativa clássica de um CDF que vai dedurar todo Sei. mundo. Então, eu comecei a fazer política. E aí, com essa turma ali, eu tinha que fazer uma política para poder colocar a turma dos menores, né? Das crianças menores mesmo, em situação de estatura, para poder ficarem num lugar melhor para assistir uma peça. E vocês vão ficar em silêncio. Pô, vocês querem ter um tempo vago, né? Então, olha só, eu vou lá na turma de vocês, porque o professor de geografia, se eu entrar na sala, ele vai começar a falar de mim. E aí, se eu entro na sala e ele começa a falar de mim, vocês não têm aula dele. Ele vai ficar lá uns 30 minutos falando de Thaís. E aí, a gente vai negociando aqui que se a gente sobrar alguma coisa de vocês, eu preciso também para as outras crianças em relação à merenda. Então, vocês me ajudam? Então, tinha toda uma negociação para se realizar, para a escola Você funcionar. Já fazia política e diplomacia. Fazia ali o tempo todo. E aí, era muito legal, porque não tinha esse peso de, caraca, eu tô, sabe, engajada em… Era muito natural. Sim. Sabe, chegava uma criança diferente na escola e aí fazia esse processo de acolhimento e aí verificava os casos de bullying e aí falava sobre diversidade. Aí as meninas começaram a engravidar cedo, os meninos começaram a ter brincadeiras também de sexualização, hipersexualização do próprio corpo deles. E aí você fala com a pessoa de biologia, faz uma incidência. Aí Meu Deus! Caramba, que legal, não sei o que. Aí eu me achava muito… Eu me sentia pertencente naquela comunidade e me sentia útil para aquela comunidade também. E aí foi onde eu vi que eu podia ser do jeito que eu era. Assim, não tinha nada de errado com a Thaís que queria imaginar um mundo melhor. Não tinha nada de errado com a Thaís que ao mesmo tempo queria ficar correndo por aí zoando todo mundo. Porque era isso. Eu tinha a minha melhor amiga da escola, num primeiro momento, ela era uma menina também vista como piriguete. E zoeira, não sei o que. Eu falava, Camila, mas por que tá? A gente é amiga até hoje, né? Camila, por que tu ainda tu enrola tanto esse short pra ficar curto assim, menina? Isso vai te dar uma infecção, isso vai te dar candidíase. Você não sabe o que é. Aperta. Então, porque isso aí é lycra, isso aí é lã, cara, né? Isso aí é lã, que isso não é bom, isso abafa, menina. Abafa. Aquela coisa toda. Aí ela, não, mas tem que ser assim, que não sei o que. Eu falei, não tem que ser assim, não. E a gente tinha vários embates nesse sentido, né? Falou, cara, isso não é bom pra você. E aí as experiências sexuais foram acontecendo e não foram sendo boas mesmo. Então eu pude ajudar outras meninas nessa discussão desde muito novinha. Até mesmo em situação de abortamento, né? Porque muitas passaram por isso e eu comecei a ser uma rede de acolhimento ali. Eu que nem nunca tinha dado um beijo na boca, tá? Nunca tinha. Eu falei, não, sou bebê, vou ficar bebê, que era bebê, né? Vou ficar bebê pelo resto da vida. Bebê é boca virgem. Isso, vou ficar bebê pelo resto da vida. E você era essa mulher paradoxal que… Por quê? Essa criança, né? Essa criança paradoxal. Uma criança. Que sabia de tudo, que sabia ser colo para todas as situações mais, né… São situações delicadas. Muito delicadas. De muita hoje, vulnerabilidade. Eu olho, falo, nossa. Mas você tava ali, bebê. Bebê, porque também esse trauma, né? Da questão da própria… do abuso. Eu achava que, assim, eu tenho que ser alguém… meu irmão falava besteira pra caraca, já… apresentada a pornografia desde os 11 anos de idade, sem filtro, porque o meu pai não fazia esse tipo de debate, quem fazia era minha mãe, e da forma que ela conseguia fazer. Então, é aquela coisa, né? Eu falava, cara, eu tenho que me configurar como uma pessoa indesejável, incomível, porque isso é melhor pra mim. Sim, eu vou me pra proteger. se proteger. Eu vou me proteger. Então, é isso. É a calça larga, é a blusa larga também. Não tenho que estar… É ser esquisita. Isso vai me proteger de qualquer pessoa que queira fazer mal ao meu corpo. Porque na minha cabeça eu sei que não vão conseguir. Eu tenho a minha integridade muito bem construída aqui, eu sei que eu não fiz nada de errado, eu sei que eu não sou culpada, eu sei que o que aconteceu não deveria ter acontecido. Mas esse corpo aqui é muito frágil. Sim. O corpo que eu carrego é muito frágil. Então eu tenho que dar um jeito. Aí o meu jeito foi esse, eu vou ser incomível. Aí eu falava assim, não, cara, não quero ser… Meu irmão, não precisa se preocupar. Meu irmão, não, porque vão querer te descabaçar. Eu falei, cara, não precisa se preocupar, porque serei eu a pessoa incomível.
E isso pra mim era bom, porque eu não tava preocupada mesmo com isso. Eu tinha muita coisa pra fazer. Chegava na escola cedo pra poder dar aula, já não sei o quê. Aquela coisa toda ativistinha. Sim. Queria ler revista, queria ler livro, queria ficar cantando música, passando trote. Que também é isso, né? Ligava pra casa dos outros, descobria a casa de alguém, o número de alguém, ligava pra pessoa, fazia uma serenata, cantava uma música, inventava uma história. Sempre foi muito desse lugar das criatividades e imaginações também. E minhas amigas compravam esse barulho. Nós éramos as WWW. E tinha um ponto, que era uma outra que chegou depois. Porque a gente tinha acesso à internet. Então, né, a gente já se achava hiper conectadas. E aí, essa 7ª série, né, foi muito bacana pra mim. E aí, superando esse aspecto da coisa de ser nerd e tudo mais, eu acho que eu consegui ali, na escola pública, viver com naturalidade, normalidade, sabe? Andar na rua. Deu vazão pra essa potência toda Isso, também, né? sabe? Pô, e aí eu tinha esse momento, que infelizmente é aquele momento de parar a escola, isso não era legal pra mim. Eu sou uma pessoa muito tímida. E aí eu falava, cara, cadê o meu buraco pra eu entrar? Agora eu não tenho outro buraco, nunca vou ter um buraco pra eu entrar. Porque essa timidez me fez entender que tem algumas atenções que eu não quero mesmo. Só que, ao mesmo tempo, pra fazer as coisas que eu quero fazer, eu tenho que lidar com essa tensão e essa tensão é positiva. Então, eu tive que começar a saber equilibrar ali. Tipo, eu não quero que a minha atenção se torne algo violento para as pessoas que não têm. Descobri que essa era a minha questão. Porque como eu atraí uma atenção muito fácil, seja pela questão da organização estética que eu consegui ter, né? E que até depois eu fui e me fantasiei de algo que eu não era, ou dessa atenção intelectual que eu conseguia também, eu via que em alguns momentos isso era violento para as pessoas que não conseguiam, crianças como eu. Então não é tão legal que a minha família valorize que, nossa, Thaís sempre foi inteligente, merece ser investimento. E os outros? Porque os seus primos estão ali ouvindo. Meus primos estão ali, meu irmão tá ali. Então todo mundo pode se sentir preterido. E esse preterimento é algo que eu não quero reproduzir. Porque assim, é muito fácil se beneficiar dessa atenção. Todo mundo apanhou, eu não apanhei. Eu, a boazinha, a melhor. E aí, a pessoa que sabe argumentar, que sabe conversar, que sabe se proteger. Então, eu tive que ter esse cuidado. Fui aprendendo a manejar também essa necessidade e descobri que o que eu não queria era isso. Eu posso, sim, desejar ter atenção, ser ouvida, ser escutada, entender que as pessoas acham que faz sentido o que eu tenho para oferecer, mas essa não pode ser a atenção que exclui. Essa tem que ser uma atenção que agrega. E aí, encontrei esse meu lugar no ativismo mesmo, né? E aí, isso foi se desdobrando da escola para a cultura no bairro. Já comecei a perturbar vereador ainda adolescente. Então, você vai ver, por exemplo, hoje eu tô lá colega da vereadora Rosa Fernandes, que é vereadora há 28 anos, né? Então, assim... E você já enchia o saco, cobrava dela? Já cheguei nesse lugar e ela falou, cara, essa garota chata tá aqui. Numa audiência pública, ela falou, gente, essa menina me perturba. Mentira, que lindo, que legal. E foi até, a gente teve um último embate antes de eu me tornar vereadora. Nem um embate, mas ela falou, mas o que você tá querendo? Você tá querendo ficar no meu lugar? Aí eu falei... Não, no seu lugar não, eu quero ficar no meu lugar. Até porque eu, no meu lugar, não faria o que você faz. E aí, passou, assim, 2 anos quando eu tava vereadora. Eu falei, caraca, que loucura. Porque a gente tinha um embate que eu fiz um projeto de ocupação do espaço público. E eu precisava de certos apoios. E aí, a gente recorria a ela e não tava andando. E eu falava, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eu já tenho um projeto. É food truck. Ela dizia o que tinha que ser feito, mas literalmente. Eu falei, é food truck. Quer que eu desenhe? Vamos falar, desenhei. Literalmente. Chamei os amigos, falei, tem uma galera que vai mapear o espaço, arquiteto, não sei o que lá pra melhorar. Não, mas isso aqui vai ter que ser outra coisa. Não, tem que ser isso. Aqui vocês não querem fazer. Decisão política, tá aí, tá colocado. Aí ela meteu essa, eu queria estar no lugar dela. Eu falei, não, imagina só eu do seu lugar, tá louca. Jamais, tá no meu. E aí, quando eu fui ver, o meu também foi de vereadora. Isso foi, assim, aquele plot twist, né? Plot twist. Muito louco. Mas eu sempre corri atrás das autoridades locais, políticas, institucionais, não institucionais, para poder trazer melhorias mesmo, né? Porque às vezes eu fui ter um grupo de rap, hip hop, né? Tive durante muitos anos. E aí a gente queria se apresentar e, um palco ruim, um microfone pior, microfonia direto, a caixa de som ruim. Então eu comecei a ser ativista nesse lugar. E daí, já jovem, é muita coisa, gente. Olha. É muita coisa. É muita coisa. Vou contar tudo daí, já jovem. Essa parte da arte falou muito mais alto, porque se eu pudesse fazer alguma coisa que eu quisesse, né? Se eu tivesse escolha. Se fosse só escolha sobre a escolha. Da paixão, né? Isso, da minha paixão. Com certeza você me veria num ateliê meu,
aberto, produzindo toda a arte que a minha cabeça pudesse produzir e eu pudesse colocar para fora, seja em música, seja poesia, seja na roupa, seja na pintura. Eu sou essa pessoa, assim, o meu coração, a minha alma é artística. Assim, essa imaginação que eu trago para política é artística. Sim. Tem que ser pra mim. Tem que ter esse delineado, tem que ter essa coisa do artesanal. Mas a realidade puxa a gente porque é necessário, né? Sim. Então, pra eu conseguir continuar caminhando, eu precisei ir mais pro lado ativista. Mas durante muitos anos eu tive, né, um grupo de rap, hip hop. E aí foi esse despertar, né, da consciência de quanto que a nossa estética ela precisa, assim, desse lugar de reconhecimento do que é belo, do que é possível, do que é transgressor, do que é inovador também. Então, eu me apropriei muito do Black Power, me apropriei muito de que eu era uma mulher bonita. Né? Esse lugar de tipo, olha, tá, é isso mesmo, eu não tenho mais que ficar... O palco te deu essa consistência. Deu essa consistência de entender que isso também não era violento. Porque eu tinha muito essa questão, tipo, mas eu tenho uma pessoa aqui que ela passa, né, minha prima, que é uma grande amiga também, ela passava e o cabelo da menina não crescia. Eu tava lá, com meus lindos cabelos grandes, trançados, de laçarote. A menina não falava comigo, isso intimida. Sei. Sabe, é violento. Eu tô em Vaz Lobo, cara, na rua Macunaíma, um monte de criança que não tem o mesmo cuidado. E aí tu tá lá passando, esbanjando seus cabelos, não sei o que. Eu falei, não. Aí depois tem que cuidar disso também, porque não é sobre esbanjar, é sobre mostrar uma possibilidade que pode ser real para mais pessoas como você e para as pessoas diferentes também. Então eu comecei a usar também essa estética de moda, de comunicação para fazer política. E aí eu entendi a importância de eu afirmar o meu black, de eu afirmar esse lugar de beleza também, esse lugar da estética. E aí essas coisas foram se juntando e fui construindo esse lugar de figura pública ali na juventude a partir do Viaduto de Madureira. Ah, é? Viaduto de Madureira… Passinho. Não, pior que eu não era do passinho. Baile charme. Assim, eu sou, né, do freestyle. Então não era nem a galera do passinho, era a galera que inventa os passos ali, fica na frente dançando e tal. Muitos saltos gastos lá, minha mãe reclamando pra caramba, eu saindo de casa depois de meia-noite, batendo ponto real, inventando moda, né? Porque a gente inaugurava coisas, né? Então, inaugurava tendências. Eu lançava a tendência lá no lugar. Aí tinha blog, incrível. Fotolog. Meu Fotolog esgotava de comentário, assim, sei lá, em 1 hora. Numa época que a internet não era esse ativo. A nossa comunidade no Orkut também era a maior comunidade que tinha. Tinha Negros RJ e tinha Crespíssimos, que era eu e umas outras meninas que moderávamos. Então, era a maior comunidade de cabelo crespo. Tô falando de 2005. Então, muito vanguarda na construção que a gente tá. E aí, eu aproveitei todo esse lugar de inovação, assim, de ser visionária de algumas coisas, pra também chutar vários baldes, né? Quando eu percebi, eu falei, cara, é aquele negócio, né? Daquela curva. Você tem os primeiros adotantes da coisa que você tá fazendo ali, você lançou a tendência. Quando você tá vendo que tem mais gente que conseguiu fazer, pô, agora já é hora de ir. Deixa vir outras pessoas, meio Nanny McPhee mesmo, sabe? E aí? E aí, é chutar balde. Eu não quero, tipo assim, as pessoas falam, mas você, caraca, tu fez isso para daqui, tu vai deixar isso pra lá? Vou, porque não é só pra mim. Agora tem mais gente fazendo, olha que legal. Outro dia me perguntaram, mas você vai homenagear essa menina? Coisa de política, né? Mas essa menina tá nesse trabalho de maternidades há pouquíssimo tempo. Eu já estive há pouquíssimo tempo, mesmo tendo um potencial gigantesco pra continuar. Então, assim, não é esperar você ter aquele lastro incrível do reconhecimento, que não é o reconhecimento que você precisa para se alimentar. Pelo menos meu não é. Se for o da pessoa, tudo bem. Mas você não vai ficar esperando você colher todos aqueles louros para você deixar que venham outras pessoas. Eu acho que tem um momento ali inaugural da coisa. Eu gosto de inventar coisas. Eu não gosto de ficar na manutenção dessas coisas. Eu tô inventando as coisas ao meio do caminho e vou... Já inventei, pô, tem mais gente fazendo, vai ficar legal, vai ficar até melhor do que eu. Vamos para outro negócio? Ficou bom, show, tá aqui, tem mais gente que pode fazer. Então, eu fui fazendo isso com esses projetos, assim. E aproveitando bastante o processo, porque pra mim tem que ter diversão, né? Então, eu me diverti enquanto tava fazendo as coisas. Eu fiz comunidades, esses encontros de...
Orcontros, né? Fazia orcontros enormes no Norte Shopping, por exemplo, de cabelo crespo. Hoje, que legal, olha, a gente começou lá atrás comigo, a Negra Rosa. Virou uma marca incrível, sabe? E a gente tava lá atrás pautando esse negócio. Vieram as meninas Black Power. Depois das meninas Black Power veio a Gabi de Pretas. Então, assim, todo mundo falava, mas Thaís, você era pra ser blogueira famosa. Eu falei, cara, meu blog, Tá Bonita, fui convidada lá há muito tempo atrás, que era Tá, com TH, bonita e com uma interrogação. Era Tá Bonita? Porque, tipo assim, o que é, né? Pra questionar esse padrão de beleza que queriam impor às mulheres negras naquela época sem ter nenhum tipo de produto. Eu ia pros farmácias, assim, não tem na caixinha de tintura uma mulher negra. Eu não tinha mesmo. Eu fotografava, botava na internet, fazia coisas assim, mobilizava, fazia rotinas e cronogramas capilares, comprava produto e tudo mais, colocava e era bombado. Eu tinha vídeos com 300 mil visualizações. Não monetizava na época, né? Mas aí depois as pessoas falaram, cara, se você tivesse continuado, você ia estar rica, ia monetizar. Milionária, é super influencer. Gente, não era isso que eu queria. Aí no auge desse negócio, eu cheguei e falei, olha, gente, tá virando uma ditadura do cacho perfeito, sabe? Não é o que eu quero. Não sei o que. Isso. E o meu cabelo, ele é o meu cabelo. O cabelo de fulana é de fulana. Não é pra ser uma competição. Eu não tô interessada nisso mesmo. Isso é mais um golpe do capital pra poder colocar, né? Você traz aquele discurso radicalista e tudo mais. Eu falei, quer saber o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o meu cabelo sem definição nenhuma. É uma escolha política. O meu cabelo, ele é natural, sem cosmético. Eu não uso. E todo mundo fala assim, Thaís, mas você não faz nada no cabelo? Dá tanto trabalho, né? Eu falei, não, o meu não. O meu cabelo, esse aqui é o meu cabelo. Ele lida bem com a poluição, que é o que deixa ele mais armado. Então, quanto mais poluído o nosso ar tá, né? Infelizmente. Melhor esse cabelo esteticamente fica organizado, mas ele não tem definição nenhuma. Eu abri mão justamente da definição naquela época para falar para as pessoas que, olha, vocês me veem arrumado e falam, nossa, tá tão incrível. Gente, é aquele cabelo embolado que se não tivesse em mim, vocês iam falar que é o quê? A gente sabe muito bem. Sim. O que vocês iam falar, né? Então, realmente, eu vou fazendo isso. Daí, o que eu fui fazer também depois desse negócio? Nesse lugar da trajetória acadêmica, né? Eu também não estava muito interessada no que os diplomas poderiam trazer, por conta toda essa minha trajetória acadêmica de reconhecimento ter começado muito cedo. Mas existia uma exigência desse potencial todo desaguar naquilo que se espera, né? Então você tem que tirar, não só a faculdade, você tem que passar, né? Porque aí eu tive que sair do ensino fundamental 2 e mostrar que eu podia ser aprovada no Cefet. Tá, eu fui aprovada no Cefet. E sabe, o que traz? Você fez um estágio, você fez um curso técnico de informática, sim. Mas o que isso traz? Tem tantas pessoas que não têm oportunidade, que passam por esse processo de acessar a universidade, de acessar o ensino médio técnico de qualidade, mas ainda assim não fazem mobilidade social, porque a desigualdade racial vem na frente, a desigualdade de classe está logo do lado, a desigualdade de gênero também, de condição de território também se sobrepõe. Então, assim, não é sobre isso para nós. Para nós é a brecha. E eu tô mais interessada em furar essa brecha, como quer que seja. E aí eu tive que fazer essas entregas, né? As exigências familiares, assim. Sim. Não, você tem que passar num vestibular. Tá bom, gente, eu passei, tá aqui o vestibular. Você quer que eu passe na UERJ? Tá aqui, tá passado na UFRJ também. Tá passado no IME, no ITA, mas eu não vou. Eu não vou. Entendeu? Assim. Eu não vou. E aí, assim, nossa, tá jogando seu potencial no lixo, que não sei o que. Eu falei, não, gente, eu tenho que fazer o que me faz feliz. Porque, assim, minha mãe teve que fazer o que tinha que fazer para ter o básico para que pudéssemos sobreviver. E ela ficou feliz? Não. Passou por violência psicológica no relacionamento, passa por vários tipos de assédio moral que não consegue nem identificar no trabalho, por ser uma funcionária pública de uma estatal, mas ela está no baixo escalão. Minha mãe só foi ter o primeiro aumento real quando a chefe mulher dela apareceu no primeiro governo Lula. Porque a chefe falou, mas esse cara trabalha igual a você e ganha 4 vezes mais. Minha mãe achava que não podia comprar um joguinho de sofá, sabe? Uma funcionária pública, ela queria só ter 2 sofazinhos e uma mesa de centro na sala dela. Ela achava que não podia fazer isso porque aqueles lugares não eram para ela entrar. É aquela pessoa que, olha só, vê se passa. Eu falei, mãe, você recebe seu salário todo dia, tal, você sabe que tem dinheiro na sua conta. Você não precisa entrar num lugar para comprar algo que você sabe que vai comprar e perguntar, vê se passa. Não sei se vai passar, não. Minha mãe dormia com rato. Nesse quintal dessas mulheres potentes, elas dormiam com porcos, era chão de terra. Então, assim, eu não podia trancafiar a minha existência em honra a essas mulheres mesmo nesse lugar do ter de novo.
O ter não pode mais importar. Agora a gente tem que querer ser. O que vocês quiseram ser que vocês não foram? Eu acho que honrar a memória delas era muito mais do que trazer um título, um diploma. Que eu iria ter. O diploma te faz ter. Né? Mas ser... Eu vou ser cantora, eu vou ser atriz, eu vou ser a professora, eu vou ser a brincante, eu vou ser a ventríloca. Até curso de ventríloco eu fiz lá em Madureira. Eu fui falar assim, entendeu? Aí agora eu consigo fazer isso na política também, fica muito bom, né? Então, determinadas situações é maravilhoso. Isso, você não é X-Lawyers. E aí você fala, consegue ser entendido. Isso eu fiz lá adolescente. Mas é uma coisa que vai juntando as habilidades curiosidades, assim, que você faz coisas. Mas aí, nesse lugar de ser, eu tava muito mais interessada nisso. E a minha mãe, de algum lugar, não sei como é que ela se conectou, porque ao mesmo tempo ela fazia várias cobranças. Ela ia e voltava, né? Eu entendo. A gente entende ela, a gente agora que é mãe. Aí ela se conectou, assim, e falou, vai ser feliz. Aí o ser feliz era fazer moda, o ser feliz era enveredar nessa área. E trabalhei bastante, né? Eu só saí da área de moda mesmo depois de formada. Fiz questão do design de moda, o marketing de moda, a especialização, né? O MBA em gestão de negócios de moda. Aí eu fui trabalhar como assistente de estilo, fazer backstage, passei pela Excite, pela Lucidez, passei por marcas, né, que exportam muito, então eu estava muito interessada nesse lugar de como é que a moda brasileira vai para fora. Fiz estamparia digital, muita coisa. Trabalhei na Riachuelo já na área de visual merchandising, trabalhei na Osklen. Fui investigar esse mercado aí, que me via até como um pet. Então isso era legal também, porque não era uma época que diversidade estava sendo tão amplamente discutida e difundida no mercado. E nem exigida. Nem exigida. E aí eu era aquela já pessoa, uma mulher negra de Black Power, culta, que eles gostam do cult bacaninha, né, para esses lugares. Então meu perfil super se encaixava nesse lugar e eu me apropriei disso estrategicamente. Falei, claro. Filhos, eu sei que vocês não estão... Ninguém tá eu segurando. Sei que vocês não me amam, mas... mas eu tô aqui, eu vou me apropriar do que vocês têm para ensinar. E vou levar para os lugares onde eu quero que esse conhecimento seja acessível também. E aí, essa passagem, né, nesse mercado da moda foi muito boa também, porque eu entendi que eu queria fazer da moda um veículo político também. Então, foi bom passar pelas magazines, pelas essas labels, né, como de Novo Luxo, como a Osklen, entender como é que funciona esse mercado, entender como é que funciona o comportamento do consumidor, né? Porque quem consome moda consome política, né? A gente passa a mensagem o tempo todo. Sim. E aí tudo isso foi muito bom para me formar enquanto figura pública da política ali. E eu tava totalmente, ao mesmo tempo fazendo isso, ativista, voluntária nos projetos que eu achava importantes, continuando a tocar minhas coisas. E aí eu resolvi... Mas bem estabelecida no mundo da moda, é isso que eu quero. É isso que eu quero nesse momento. Nesse lugar que eu tô falando pra você. Inaugurando, e aí até o momento em que eu visse que tinha mais gente como eu, mais possibilidade, eu vou pra outra parada aqui. Assim como é com a política. Eu já falei pras pessoas que eu não quero ser política para a vida inteira. Eu tenho um compromisso político. Eu tava aqui o tempo todo pensando, ela vai ser minha presidenta, ela vai ser minha presidenta. Então, essa presidenta não é ser vereadora. Todo mundo, não, de repente, vereadora. com 60 eu também acho anos. Que daqui a pouco você vai ser outras coisas. De repente, com 60 anos, né? Mas acho que se eu demorar 60 anos pra ser presidenta, acho que tem que ter outras mulheres negras que venham antes, né? Acho que a gente precisa de algo mais prático, mais urgente. Mas, enfim, eu sempre tive essa necessidade mesmo de... E não é nenhuma coisa de fuga, porque eu até investiguei, né? Nesse processo, como eu fui terapeutizada muito cedo, eu falava, será que eu não tô querendo fugir dos espaços, dos lugares? Eu comecei a saber fazer as perguntas certas pra mim mesma, né? Porque eu tinha muito turbilhão mental, as altas habilidades não vêm tão fáceis, não é uma coisa flores legal. Não, apenas. você fica assim... Você não consegue se mexer em determinados momentos, tanta coisa que passa na sua cabeça. E aí eu comecei a me organizar mentalmente nesse sentido para, olha, não é uma fuga, esse é o seu projeto pessoal, é o seu plano de vida, no melhor dos sentidos, né? Não desse louco que essa galera tá querendo vender pros nossos jovens nesse novo ensino médio, né? Não é sobre isso. E aí eu percebi que eu tinha que fazer essa trilha mesmo de aprendizado. E aí eu passei ali nesse mundo da moda, consegui acessar os lugares que eu queria, porque eram meio que impossíveis, né? Só que ao mesmo tempo que eu via muita oportunidade, também tinha muita decepção. Eu sou ativista idealista, então você se depara com a primeira corrupção, você fala, caraca...
Tipo, para o mundo que eu quero descer, sabe? E Aquela aí, menina que chorava pela pela paz humanidade mundial. tava ali. Não, eu tava com 10 chorando pela paz mundial. Com 13, eu falei, cara, tô nessa escola aqui, eu sei que eu posso ser uma das pessoas que vai mudar o mundo. Porque sozinha eu não vou fazer, não. Mas eu vou encontrar um monte de gente que quer também. Com 13, eu acreditava que eu podia mudar o mundo. Aí, com 17, eu falei, pô, pra eu mudar o mundo, eu tenho que arrastar um caminhão. Como é que eu vou ficar forte pra arrastar esse caminhão? Aí, com 21, eu falei, caraca, não basta só arrastar o caminhão, né? Eu tenho que também poder comprar mais caminhões, porque só arrastar o caminhão que não é meu, não é isso. Então, quais são os meus caminhões? Eu comecei a me organizar assim. E aí, nessa fase, eu tava com 25, eu falei, cara, eu preciso sair desse lugar, porque também as coisas acontecem de forma muito precoce. A gente não tem, por mais que você tenha algumas altas habilidades, e a inteligência emocional foi um presente. Até falei, pô, que legal, né? Porque eu não queria ser altas habilidades em matemática, não. Mas inteligência emocional é uma coisa que eu show de bola, então tô aí. Mas ser precoce também não é muito bom, porque ao mesmo tempo você tem aquela vontade de sei lá, não fazer nada às vezes. Existe uma cobrança, né? Você tem que trazer dinheiro. Minha cobrança principal, que meu pai pelo menos projetava em mim, era essa. De que adianta ser tão inteligente se você não faz dinheiro? Serve pra quê? Ah, você tem um computador em casa, mas ele não tá trazendo dinheiro. Ah, mas você não sei o que, não tá trazendo dinheiro. Teve uma época que meu pai até falava pra mim, de que adianta você tá saindo daqui, trabalho na Zona Sul, porque esses acessos, né, de trabalhar com moda, eles eram sempre na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou ir pra São Paulo e tal. É melhor você trabalhar de caixa aqui no Presunic, tá perto de casa, do que você ir pra lá, porque aí... E meu pai falava que paizão vai comer seu rabo. Sabe, eu realmente... Aí me gera aquele gatilho, né? Porque o paizão vai comer seu rabo dele, é realmente a violência expressa do que pode me acometer. E não raramente, eu sofri muito assédio. Não raramente, assim, aqui trabalhando na Zona Sul, teve um cara que falou, você tá feliz? Eu falei, gente, fui na banca de jornal comprar uma paçoquita. O cara perguntou se eu sou feliz. Que cara é esse? Um cara de terno e gravata, cabelos grisalhos, olhos azuis, bem vestidíssimo, com perfume forte. Eu falei, que moço? Eu não entendi. Aí ele, está feliz na sua vida? Aí eu falei, olha... Uma pergunta bem complexa. Eu falei, eu não acredito nessa felicidade, mas tá tudo caminhando. Aí ele, não, porque eu tenho uma oportunidade pra te fazer, não sei o que lá. Aí eu, ai meu Deus do céu, é isso aí, a prostituição batendo na sua porta. Não foi a primeira, não foi a segunda, enfim. E isso acontece, né? Muito comum, essas abordagens. Então, são coisas que a gente tem que ir tentando se desvencilhar. E eu entendo essa preocupação do meu pai. Né? Na faculdade era a mesma coisa. Tá indo pra lá, que não sei o que lá, vão te estuprar, vão tentar fazer isso. E quando tentaram, ninguém ajuda. Ninguém quer nem te ouvir. Então, você fica ali com alguns medos também. Então, acho que tudo isso tem acontecido quando eu era muito novinha comigo, né? Eu tô com 35, quase 36 agora. Então, aconteceram muitas coisas num espaço de tempo muito curto. E aí, se eu não tivesse uma capacidade de elaboração boazinha, eu acho que eu ia ter ficado realmente bem mal da cabeça. E aí, eu agradeço muito por essa possibilidade. Aí. Não é nem só inteligência, foi a oportunidade, né? De ter tido esse tratamento, esse acompanhamento. Eu tive alta com 17 anos. Isso é legal, pô. Um monte de gente começando a fazer terapia, eu tendo alta. Falei, pô, que bacana, né? Agora tá tudo bem. Mas não, tem que continuar. E aí... Quando eu tava já nessa fase, né, de largar esse negócio de moda, decepcionadíssima com a indústria têxtil, que é cruel, né? Que aí você fala, essa indústria é muito cruel e não sei o que lá, e ela mata, e ela escraviza e tal, e você vai reproduzir essa lógica trabalhando numa marca que isso, que aquilo, aquilo outro. Não posso. Aí eu engravidei pela primeira vez. E aí, quando eu engravidei pela primeira vez, foi incrível. Eu queria ser mãe jovem. Falei, pô, biologicamente, né? Nesse lugar das evidências e tudo mais, não sei o quê. As evidências que trazem pra gente, essa ginecologia. E aqui é machista, aqui é misógina, caramba, 4 de asa. Mas vamos desafiar tudo isso e eu vou provar que eu, né, consigo e tal. Aprofundei, hiperfoco nas maternidades, virei tentante, né? Virei tentante, tava querendo mesmo gestar. Foi Sim, foi uma decisão. Foi uma decisão, foi uma escolha. E aí, dessa escolha, né, em parceria com o pai, né, dos meninos, né, do Atos e do João, pai biológico deles, a gente topou junto entrar nessa de tentar. E aí a gente conseguiu, depois de 5 meses. E foi uma gestação muito legal, assim, que eu tava vivendo todos os aprendizados, né, que eu tava tendo. E eu tinha passado já por ações voluntárias de acolhimento de mulheres mães, de crianças. Então eu tava podendo fazer comigo aquilo que eu também oportunizava para outras pessoas, me acolher nesse lugar. Bisneta de parteira, né, avó Lucila aí. Então, cheia das tradições ali, né, de poder fazer algumas coisas legais. E aí essa nossa primeira gestação não teve um desfecho favorável.
eu perdi, né, o bebê com 34 semanas de gestação por conta da negligência médica, por conta da violência obstétrica também. Essa negligência me alcançou no lugar da médica não dar crédito para o meu relato, né, um relato de uma alteração na gestação, ela não deu crédito. Quando eu cheguei no consultório dela, ela falou, olha, eu não estou conseguindo ouvir os batimentos do neném, vai fazer uma ultra de emergência. Eu já fui fazer ultra de emergência sabendo que... Falei, cara, sabe? Só que, pô, você com 9 meses já praticamente de gestação. E aí eu saí dali do consultório dela para fazer a ultra na perinatal de Laranjeiras, porque eu tinha um plano de saúde bom da época. E aí a perinatal de Laranjeiras estava toda mobilizada para aquele programa do GNT, boas-vindas, boa chegada, alguma coisa assim. E aí eu fui lá e a médica me atendeu na emergência, fez a ultra e falou, olha, eu não tô achando o coração do bebê. Aí eu falei, menina, eu semana passada fiz um ecodoppler fetal colorido e tinha coração. Como é que você não tá achando coração? Aí ela, não, eu tô falando dos batimentos. Seu bebê tá sem batimentos. Aí eu falei, ah, tá. Me dá 1 minuto. Aí ela me deu esse minuto. Eu falei, cara, tem que avisar, né? Pro pai, avisar pra minha mãe que tava em casa. Foi a primeira consulta que eu tinha ido sozinha. E aí eu avisei pra todo mundo ficou em choque, sem acreditar, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, gente, é isso, assim, racional, né? É isso. Saí de lá e perguntei o que eu deveria fazer. E aí o hospital me informou de que eles estavam lotados, que não era com parto, mas era com a estrutura do programa e tudo mais. E não tinha vaga pra mim. Eu falei, pô, mas como é que não tem vaga pra mim? Eu tenho um plano, meu plano tem direito a apartamento, tem que estar tudo aqui. Não tem vaga. O que a gente pode fazer é você tomar esse remédio, e aí você toma esse remédio, você vai entrar num processo de expulsão, e quando você entrar no expulsivo, você vai pra qualquer hospital. Você entra em qualquer maternidade que vão ter que te atender pra botar o bebê pra fora. Assim, no seco. Não, chocante. Aí eu falei, não, eu não posso aceitar isso. Eu vou ligar pra minha médica. Aí liguei pra minha médica, aí a médica quis pedir desculpa antes de qualquer coisa. Eu falei, cara, não é o momento pra isso. É o momento pra eu entender, porque a médica falou que talvez o bebê já esteja morto há alguns dias, que ela não pode precisar como é que tá internamente a minha situação, né? O meu útero. Então preciso que seja feito o que tem que ser feito. Agir. Aí ela, eu vou encontrar uma internação pra você. E aí você acredita que eu fui, né, fazer a cesariana de emergência do meu bebê no hospital que eu nasci? Na Tijuca, no Pan-Americano. Eu nasci lá e fui, né, fazer a cesariana do meu primeiro filho lá. E aí eu falei, caraca, que infeliz coincidência, né, de caminho, assim. Mas tem coisas que a gente tira sempre esses aprendizados. Acho que nascer e morrer, né? Aí eu tava nascendo uma nova pessoa ali também, que seria eu, sobrevivente desse processo. Então, que bom que foi naquele lugar ali que eu cheguei também. Nasceu de novo. Nasci 2 vezes no mesmo hospital. Morri e nasci, porque a gente também morre uma parte ali. E foi difícil, né? Foi todo aquele processo. Cesariana, com anestesia geral, não durou nem 15 minutos a extração do bebê, a retirada do bebê, né? Ali, eles falam extração, né? Do produto. Então, não vi meu filho. Anestesia geral. É verdade. Eles não sabiam se ia precisar fazer uma outra coisa, que a gente sabe muito bem o que é. Que pânico. E aí, me deram anestesia geral. E aí, eu... assim, passei por aquele processo. E é muito esquisito porque eu voltei, olha que coisa doida, né? As reações da anestesia, eu voltei rindo muito. Rindo, eu ria. Aí depois eu comecei a chorar, obviamente, né? E fui colocada numa ala diferente da maternidade, que a gente entende, por um lado, que é um certo cuidado, né? Que você não tá ali na maternidade ouvindo o choro de neném, mas o cuidado em saúde da mulher gestante, da pessoa que gesta, ele tá na maternidade. Se te colocam numa ala do hospital onde não tem esse cuidado, onde ninguém tá preparado para receber, tem que ser um lugar para receber. O que acontece comigo? Mais violência. Sim. Eu tava lá... Você ficou negligenciada, abandonada. Quando veio o enfermeiro, cara, o cara puxou a sonda que tava assim em mim, me levantou e falou, por que você tá toda suja, garota? Você é porca, por acaso? Eu tava perdendo sangue do parto, né? Da cesariana. E o cara fez isso. Puxou assim, plect, até fez o barulho. Fez um chicote, plect, de que puxou a sonda. E eu, toda ensanguentada, e perguntando se eu era porca, se eu não sabia me limpar, me chamando de garota. Foi assim, quase senta direito, se limpa direito aí, garota. Aí eu falei, gente... Eu só tive força pra falar pra ele, cara, tu leu meu prontuário? Aí ele...
Não tinha lido, saiu, não voltou mais, voltou uma enfermeira, não pediu desculpa a ninguém, só falou assim, ó, você não tá na maternidade, aqui você tem que, pra poder ter alta, você tem que fazer cocô e andar o corredor inteiro, se você quiser ter alta hoje. Aí eu falei, pô, eu quero qualquer coisa pra sair daqui. Qualquer coisa pra sair daqui. Eu nunca tinha pensado em nenhum momento na minha vida em tirar, nunca tinha tido uma ideação suicida. Aquele foi o primeiro momento em que eu pensei que seria melhor que eu tivesse morrido do que eu estar passando por aquilo tudo. E aí eu falei, pô, não vai nem rolar, porque eu tô no 2º andar. O máximo que vai acontecer é eu me quebrar aqui. Sim. Não vai dar, certo? Então nem tenta. Nem tenta, não levanta daí não. Se tu levantar, vai ser pra andar no corredor, fazer cocô e ir embora. Aí minha madrinha veio me ajudar. Falei pra ela, falei, Dinda, tem que fazer isso assim assado. Ela, você vai conseguir? Eu falei, cara... Tenho que conseguir. Tenho o quê? Aí eu sei, não sei onde é como a gente arruma força, né? A força já existe, a gente não arruma, ela já tá aí. E aí eu usei a força que eu tinha lá, fiz o tal cocô, andei. E aí eu falei pra médica, eu quero ir embora. Quero ir embora daqui. E aí, assim, foi feito, fui embora. Essa foi a minha primeira experiência, né? De gestar, de parir. E ela foi atravessada por esse luto mesmo, que desencadeou vários outros processos de luto, mas também de muita luta, né? Na minha trajetória. E aí eu fui perceber a necessidade do chamado que já vinha de lá de trás. Vó Lucila já falava sobre essa questão da saúde da mulher, das infâncias, das mães. A minha vida toda, nessa trajetória toda, carregada por essas várias mães que eu tive, né? Não só a minha mãe, mas a minha madrinha, a minha tia, a minha avó, essas mulheres que me criaram. Esse atravessamento do cuidado, que sempre foi possibilidade, né? No meu ativismo também, de estar ali sendo suporte. Eu olhei e falei, cara, isso não vai ser à toa na minha vida. Não fiquei nem tentando buscar, tipo assim, é uma missão de fé, nada disso. Sim. Eu falei, cara, não pode ser à toa. Eu tenho muito conhecimento, tenho muita vivência, eu acompanhei muitas trajetórias que foram atravessadas por essa questão de violência na saúde das mulheres, das crianças, das famílias, e eu vou usar isso para poder fazer uma entrega agora nesse lugar. E aí me aprofundei de vez nesse mundo de educação em saúde, fui, né, buscar e descobri que tinha a Universidade do SUS. Falei, não, vou ser especialista, já que não dá pra ser médica agora, porque vai demorar pra caraca. E você, quando você quer fazer, você não, quer fazer na hora. Fazer. Não, o projeto social eu já sei fazer. Então já tô aqui desenhando meu projeto, vou começar a fazer rodas de conversa, vou pro hospital, vou fazer não sei o que lá. Isso com 3 dias da cesariana, tá? Gente. Vou descobrir o que aconteceu comigo, vou fazer uma trilha aqui de diagnóstico, vou buscar o médico tal, XYZ, e vai acontecer. Agora tem que saber também como é que eu me especializo, porque tudo que eu falo eles não acreditam, então como é que eu posso confrontar essa argumentação? Aí descobri que dava para ser especialista em saúde, né? E aí a UNASUS tem vários cursos, né, em parceria com várias universidades do Brasil adentro. E aí fui me capacitando, porque eu não podia me capacitar, precisava de um CRM. Fui fazer uma articulação com médicos parceiros. Falei, pô, preciso do conhecimento desse negócio aqui. Você me dá o seu acesso? Baixa pra mim. Eu tenho que estudar. Aí fiquei a nerdola, velho, hiperfoco pra esse lugar. Aí aprendi muita coisa. Falei, cara, que me diferenciou para que essa experiência virasse algo potente e não algo que fosse me deixar no lugar de deficiência, foi esse acesso a essa informação. As mulheres não são diferentes de mim, na verdade elas são como eu, são a maioria de mulheres negras, periféricas, pobres, mães de outros filhos, carregadoras de pé da sociedade. Então eu tenho que me aproximar desse lugar, entender melhor essas dores que são nossas, me apropriar dessas dores e criar soluções. Aí eu fui fazendo meus projetos, aí fiz o Mãe e Mais, você já me conhece na transição do Mãe e Mais pra política. Sim. Onde eu tô ali falando, cara, fui pra dentro e pra fora do país, ganhei esse negócio de inovação, apareci em TEDx São Paulo, falei pra mais de não sei quantas mil pessoas. Aí você tem todo mundo avaliando o seu projeto social como essa algo... exposição maior foi através daí. Essa exposição maior foi através daí. Eu criei esse projeto, né, e comecei lá em 2013, que eu engravidei logo 7 meses depois do Atos, que tá vivo. Então, mesmo nessa gravidez do Atos, eu fiz o acompanhamento todo pelo SUS já. Todas as outras, depois da primeira, foram todas pelo SUS. E aí eu me apropriei desse campo para pesquisar muita coisa, para me conectar com muitas coisas, e fui aperfeiçoando meus projetos e fazendo também. Fazia roda de conversa na recepção do hospital, aí me chamavam para ir para uma igreja, me chamavam para ir para outro lugar. Todo lugar que eu pudesse ir falar sobre saúde da mulher, eu ia, e eu também levava especialistas comigo. E fui validando isso como um modelo de negócio social. Porque, de alguma forma, a gente tinha que também tirar a sustentabilidade, né? E eu falo a gente porque outras pessoas... Fui encantando as pessoas assim para virem comigo. E aí eu falei, olha...
tá chegada a hora de profissionalizar esse negócio, vou acelerar o negócio, que aí você entra naquele ambiente de empreendedorismo de impacto, né? Vamos fazer uma aceleração, e tem um laboratório da Artemisia de Saúde, tem uma fundação Maria Cecília Souto de Vidigal, tem uma telefônica Vivo, tá acontecendo muita coisa de inovação por aí, vou entrar nesse negócio aí de inovação, não sei nem o que é, vai dar, não conheço ninguém. Não tenho padrinho, mas, né, muitos nãos na cara e é isso. Sei me organizar mentalmente pra estar aí, vou disputar. Aí fui disputar, me inscrevi em 5, passei em 5. Falei, e agora? Ferrou, esse projeto vai ter que... Aí vieram pessoas, falei, me ajuda, amiga, me ajuda, fulaninho. Você acha que é legal? Vem cá também. A responsabilidade de vocês falaram que eu podia, então me faz poder. Tu falou que eu podia, agora me faz poder, vambora. E é isso. E aí, com criança pequena, pega avião pra lá e vai pra cá. E aí decidi abrir um negócio de vender frango frito na rua, né? Não contente, fui ser camelô. Comecei com um tachinho ali de pastel, depois virou um food truck. Tudo acontecendo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Porque precisa, né? Sim. Não tem como. Uma coisa tem que impulsionar a outra. E aí... criei esse espaço lá do food truck. Enquanto isso, o Mãe e Mais estava rodando no Rio de Janeiro, levando educação em saúde para mulheres, mães de todas as idades, crianças de 0 a 6 anos e famílias no geral, né? Porque tem muitos cuidadores que não são as mães, né? A gente espera que a parentalidade ela seja uma possibilidade social para uma comunidade. A gente sabe que essa questão de cuidado também não pode ter gênero. Então, já tinha esse lugar de construção, não é uma desconstrução. A gente precisa construir esse lugar, né? Do cuidado, não sendo uma coisa compulsória somente das mulheres. Então já trazia essa perspectiva e a coisa foi ganhando notoriedade, né? Então teve o documentário do Futura, aí teve o prêmio no Social Good Brasil, aí teve a oportunidade de ir para fora do país para falar sobre esse projeto, teve o TEDx ou TEDx, né? E tiveram essas oportunidades de exposição. E aí, a única coisa que aconteceu foi que queriam me transformar numa empreendedora de palco. Nossa, você tem a cara certa, você tem o discurso, você tem não sei o que lá. Aí falaram, sabe o que? Olha o racismo como ele é doido. Falaram assim, você tem até a cor certa. Que você não é preta demais para as pessoas se assustarem, né? Porque... o retinto assusta. E você também não é preta de menos pra alguém questionar que você seja uma mulher negra. Aí eu falei, gente, a pessoa tá falando isso pra... Eu até falei, você tá falando isso pra mim. Então, assim, eu acho que você não ouviu nada do que eu estou falando. Não, mas isso é o discurso, é o pitch. Eu falei, não. Sabe, eu não negocio as minhas ideias, assim. Não dá. Isso pra mim não é pitch, pra mim é minha realidade. Eu tô falando da minha mãe, eu tô falando da minha madrinha, eu tô falando da menina que eu conheci, eu tô falando da que eu nem conheci, mas que me mandou uma mensagem, eu tô falando de pessoas que existem. Isso aqui pra mim não é uma modelagem de storytelling, não, gente. Poderia até ser. Quem dera se eu pudesse estar inventando uma história. Quem dera. Eu sou só a narradora de uma realidade que é muito cruel. Sim. Com várias pessoas como eu. Então, desculpa. Mas assim o investimento nunca vai chegar. Eu falei, não vai mesmo. Primeiro porque a maior parte das pessoas acha que uma mulher como eu não sabe lidar com dinheiro. Já tem uma expectativa social de que eu seja a pessoa do lugar da ausência. Então quem é que vai me dar milhões? Fiz um valuation do meu negócio, ok, vale mais de não sei quantos milhões. Mas cadê esses milhões? A potência de expansão do negócio de ganhar escala também tá aí. Mas eu não sou um homem branco de Harvard. Eu até fui lá. Mas o que eu falei em Harvard? Como eu consegui chegar? E aí a pessoa, mas... então a gente não vai poder te ajudar. Eu falei... e eu também não vou poder ajudar vocês. Não vou mesmo. Porque imagina só se eu vou entregar tudo aquilo que todas as pessoas passaram antes de mim para que eu chegasse aqui. Tudo aquilo que eu acumulei de conhecimento de mão beijada para alguém que vai transformar isso num produto vazio, que vai explorar as pessoas que deveriam ser beneficiadas. Faça-me um favor, né? Aí eu não virei empreendedora de palco. Empreendedora de palco, mas é a categoria. Surreal. Pitch, aquele negócio todo e tal. Um Shark Tank da vida, né? Então, não virei empreendedora de palco. Eu falei, cara, que lugar que vai sobrar pra mim? Eu sou uma terrorista social, não vou deixar de falar nada. Não vou deixar de falar nada, cara. Não vou deixar de falar nada. E aí, nessas idas e vindas aí, eu tive a oportunidade de ir pra Zurich. Fazer uma especialização em educação infantil na universidade lá e segurança pública e política de drogas. Que tá tudo conectado, né? E tem muito a ver com a falha de saúde que a gente tem. Sim. E aí, cara lá falou, mas olha, você está contando sobre o seu projeto? Eu falei, sim, estou contando sobre o meu projeto. E ele, não, mas é uma política pública brasileira, né?
Aí eu falei, não é uma política pública, é um projeto social. Mas deveria ser uma política pública, porque tem muitos caminhos. A pessoa estudava a questão do SUS e as regulamentações, e se é complementar. Eu falei assim, é isso mesmo, eu tô falando que é complementar, eu tô falando que é isso, tô falando, mas eu não tenho investimento e nem os contatos para poder, no setor do governo, eu facilitar isso como um projeto, um programa de governo, né? Eu não tô nesse lugar. Aí esse cara gringo falou, eu acho que você deveria ir por aí. Aí eu falei, Esse cara gringo... eu falei, até que tinha razão. Falei, é verdade, não vou voltar pra lá com isso na coisinha, né? Vou voltar com... Mas como é que faz? Como é que eu entro nesse negócio aí? Como é que faz? Aí aparece esse negócio de Renova BR, esse negócio, o cidadão comum no Congresso Nacional. Aí eu fiquei zoando, né? Falei, cara, cidadão comum mais comum que eu não tem. Sou mulher, sou preta, sou mãe, sou pobre, tô na periferia. O comum é isso. Se falar que o comum não é essa parada, não tem comum. Aí todo mundo então se inscreve, tá aí. Já que você tá falando, eu falei, gente, eu vou me inscrever num negócio desse. Aí eu passo, vou chegar lá, vou fazer o quê? Ficar falando um monte de impropérios para as pessoas que não querem me ouvir. E aí eu vou voltar mais uma vez com eles falando que, olha, você tem um enorme potencial, porém o nosso dinheiro branco não vai chegar a você porque você tá falando mal da gente. Você tá botando a culpa na gente. Como é que você quer ganhar nosso dinheiro se você tá... Você tá botando a culpa na gente, só falando que somos nós os culpados. E, pô, é isso mesmo que eu vou fazer. Não, aí nos 45 segundos do tempo eu gravei um vídeo de 3 minutos. Botei um... Aí foi muito presidenta mesmo. A imaginação. Eu falei, vou botar um casaquinho que eu tenho, assim, um blazer azul. Um negocinho verde por dentro. Cabelo, meu imaginário de política... Era eu. Falei, pô, pessoa comum, se eu tiver que estar na política, eu vou estar assim. Aí botei... Como eu queria ser na política? Botei essa roupinha. Aí falei que eu era Thaís Ferreira e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Falei, cara... Rindo muito de mim. Obviamente que nunca vão me chamar, né? Me chamaram. Aí eu falei, cara, o que as pessoas querem? Que eu vá pra esse negócio aí e faça o que eu sei fazer, que é isso. Não sei fazer outra coisa. Eu não sei deixar de falar o que eu preciso falar, porque... Pô, a maior parte das pessoas como eu não podem. Então, já que eu posso, já que eu cheguei aqui, eu vou falar. Não vou negociar. E aí foi o que aconteceu. Fiz uma banca lá de seleção, onde um cara foi racista com a menina negra que estava do meu lado. E aí eu não fiquei quieta. Falei, ferrei com a minha participação aqui. Não ferrei. Me chamaram. Falei, pô, acho que eles estão querendo dizer alguma coisa com isso aí. Mas eles também têm que saber que eu quero dizer outras coisas, né? Então, qual é a brecha? Investiga a brecha. Não vou virar apadrinhada de fulano, de Beltrano e Ciclano. Não vou deixar de fazer não sei o que lá. Isso fica incômodo demais no final. E vou escolher um partido, né, quando chega na hora que é o partido que eles não vão investir. E é isso, cara. E é isso que vai acontecer. E a previsão é essa. O dinheiro não chegou pra mim. Fiquei com a peste, né? Ai, Thaís foi lá conversar com os empresários, não sei o que lá. Lema não quer nada comigo, gente. Sabe? Tipo, vai falar que é um potencial incrível, que é a cara do Brasil, mas o dinheiro não vai pra Tabata. Entendeu? Sim. A visibilidade também. É assim, a genialidade, a expectativa de genialidade não está atrelada em pessoas como eu. A expectativa de investimento e que vai trazer algum tipo de retorno político para esses que são os detentores dos grandes poderes e que são podres, que a gente já sabe, não está atrelada a uma imagem como a minha. As pessoas até estão falando para mim, mas Thaís, você, quando fala, né, você engaja as pessoas, você é isso, você é aquilo outro. Por que você não está famosa? Eu falei, gente... Para furar essa bolha e você entrar nesse lugar do mainstream da coisa, você tem que estar disposto a negociar algumas coisas que podem ser muito importantes para você. Eu não estou disposta, porque eu não preciso também, essa não é a atenção que eu quero despertar. Obviamente que a gente vai ter lugares de exceção, tipo a Erika Hilton, ela fez uma construção que a gente vê que viralizou, explodiu, e ela não negocia as coisas que são importantes para ela, mas aí é uma outra construção. Agora, falando desse lugar que eu ocupo, principalmente dos lugares de subalternidade que a gente é colocado, né? Eu sou uma mãe preta, de 3 filhos homens, vivos, e um que já morreu. Os meus filhos continuam morrendo a cada 16 minutos. Porque são os meninos como os meus filhos que morrem. Sim. Não é interessante. Imagina só, você vai chegar... É interessante até a página 2. Muitos choram, né? Você fala essas falas fortes. Emociona. E emociona, toca. comove, toca. Mas não move. Porque constrange demais.
Ninguém quer lidar com esse constrangimento. A gente não tem uma sanidade emocional para entender que, olha, esse constrangimento, ele é necessário, ele precisa ser pedagógico, ele tem que te levar para um lugar diferente, ele tem que te mobilizar. E mobilizar é mover. Não há essa disposição. Então, para que a gente vai fazer que vozes como essa sejam maiores? A gente precisa que tenha um nicho, né? E aí eles foram tentando guetificar o tempo todo. Esse é o nicho do identitarismo, esse é o nicho do radicalismo. Eu falo, a minha política realmente é a mais radical. Se falarem para as pessoas que a minha política não é radical, eu até fico chateada. Porque radical é ir na raiz. E primeira infância é o radicalismo máximo. Não é, eu não vou negociar. Usando bastante essa palavra, porque é isso, a expectativa de negociação é muito grande, né? Mas eu não vou negociar falar da infância como tem que ser falada, das maternidades como a gente que materna precisa que a gente possa difundir esse tipo de debate. E isso afasta as pessoas. As pessoas que eu digo, as pessoas que financiam… Sim, a grana. A grana. Então, a grana não chegou nesse lugar político e aí eu falei, caraca, o que é que vai chegar, né? Porque agora eu tô aqui, botei essa cara, será que eu me candidato? Será que não? Naquela época eu não ia me candidatar, não. Ah, é? Porque quem me convidou para um partido foi a Marielle Franco. Ela estava com mulheres na política no final de 2017. E aí eu estava tentando falar com ela desesperadamente, porque o Mãe Mais precisava de um espaço e ela tinha aquele projeto Mãe Coruja. Que era o negócio do cuidado depois do horário da creche, para as pessoas que trabalhavam, né, em horário mais estendido e tudo mais. E aí eu mandava mensagem, porque esse projeto ele era bom, mas era muito problemático, porque tem várias questões da educação infantil que a gente discute a partir desses outros espaços que não são de escolarização. O que a criança precisa naquele período? Não é ser escolarizada, né? Então tinha uma grande preocupação naquela época, que era uma discussão que eu fazia. Eu tentando falar com moleque, não sei o que lá, eu já conhecia ela de outras transversalidades. E não respondia pelo Facebook, porque naquela época o Facebook era mato, né? Aí acabou que teve uma reunião na minha casa, que eu tive que ceder o espaço para um movimento. E era com reunião com o Tarcísio, com a Marielle e com o Freixo. Aí a Marielle foi na minha casa, eu falei, mulher, tô tentando falar com você. Ela, não, mas como é que não conseguiu minha assessoria e tal, não sei o quê. Aquela coisa de político, né? Sim. E aí, começando o mandato e tudo mais, que eu super entendo hoje. Eu falei, mas eu mandei as minhas coisas, eu faço isso, faço aquilo. Aí eu tive que fazer uma fala de apresentação do negócio lá, porque eu tava abrindo a minha casa pro povo. E ela falou, garota, por que tu não vai pra política? Você não vai ser candidata, não? Eu falei, eu, candidata? Eu tô aqui com minhas crianças, tô fazendo meu negócio. Mas não quero ser candidata. Eu só quero fazer o negócio que tem que ser feito. Quero que vocês que já estão lá me recebam pra poder a gente fazer o bagulho acontecer. E aí ela, não, pensa direito. Pensa direito, porque tem isso aqui, apresentou Mulheres na Política, eu tô lá, eu quero ser uma embaixadora de candidaturas de mulheres negras. E seria muito interessante te conhecer, pra você, né, conhecer o projeto e tudo mais. Eu falei, tá, valeu. E aí, nesse valeu, eu fiquei pensando, matutando, daí tinha um monte de gente me empurrando pra esse negócio de política. Eu falei, ai, caramba, meu Deus do céu. Aí eu cheguei pra ela e até falei, pô, tô num negócio aí que é o tal do Renova. Vai ter a viagem, que até então tinha sido só a banca de seleção, né? Aí ela falou, se fosse você iria? Ela falou, você tá em algum partido? Eu falei, não. Ela falou, você tem alguma coisa com algum movimento social e não sei o quê? Eu falei, não, eu sou da margem mesmo. Eu venho fazendo, assim, de coletivos de base e tal, mas não tem nada institucional. Ela, então vai. Porque esses espaços todos, né, nunca tem a gente. Eu falei, meu pensamento era esse, mas eu não tinha ninguém que me encorajasse nesse lugar político. Eu não sei o que isso pode trazer de ruim. Ela, depois você resolve, porque você não tá em lugar nenhum. E aí eu falei, pô, então se essa mulher que tá nesse lugar tá falando que, tipo, vai… Tá legal, que vai. Né? Que vale a pena, vou continuar. Aí eu continuei, mas infelizmente, né, a gente teve o assassinato da Mari e foi muito difícil, que todas as pessoas que iam me ajudar, quando viram aquilo acontecendo, falaram que não. Que eu tava maluca, que não dava mais. Eu tinha combinado, ela me perguntou no dia 8 de março lá de 2018, que foi o último encontro que eu tive com ela. Ela falou, aí, vamos fazer essa candidatura, vamos filiar o partido, não sei o quê, a gente tem que conversar. E aí a gente se abraçou naquele ATM lá no bar da Tia Dida. E aí eu falei, não, vambora, agora já foi, já falei com todo mundo e vai ser isso. E aí dia 14 acontece o que aconteceu. Eu tava, inclusive, em São Paulo, para uma imersão do tal do Renova. Eu tinha ido, como ela, né, tinha falado. E a gente recebeu a notícia lá e foi muito ruim. Eu voltei imediatamente. E aí fui, depois de tudo, daquela situação toda, fui conversar com a minha galera. Né? Um trauma. E ninguém mais queria. Pessoas super importantes para minha construção, que estavam me impulsionando e falaram, olha, isso aqui é o limite. O que vai acontecer com você, eles vão matar todo mundo, aquele medo todo. E aí eu falei, cara… Mas não,
tem que ser uma continuidade, tipo… Não dá pra parar agora. Quantas como ela, tipo, não é porque eu tive essa experiência, né? Muitas mulheres ativistas na família, algumas que perderam a vida por conta disso. Então, assim, ter tido esse conhecimento, né? Então, assim, essa minha avó que nasceu em 1900, ela tinha memória do que aconteceu antes de 1900. Então, muita assim, história. ter essa memória de pessoas que lutaram pela liberdade real, assim, era aqui uma coisa que eu convivi, que eu vi. Sim. Então, eu não me permitia parar. Falei, não, cara. Até por ela, que tinha acabado de ser assassinada também. Falei, imagina. E aí eu falei, vamos com quem Porque tem. era isso que eles queriam. Sim, eu falei, vamos Nesse feminicídio político, o objetivo era parar, era silenciar, exterminar essa figura. E o corpo que dá pra ser invisível é mais fácil, Sim. né? Eu falei, não, mas é aí que tem que ser outra coisa. E aí fui. E aí você me conhece, né? Eu tava grávida de gêmeos e comecei a chorar quando vi Thaís falando. Com essa coisa toda. Falei, é possível. E era aquele ano, né? Sim, era aquela aquele eleição ano. de 2018. Era aquele ano, e aí foi essa coisa toda. Aquele ano você tava candidata a deputado estadual. Deputado estadual. Quando eu vi que quase 25 mil pessoas tinham votado em mim, sem dinheiro, sem padrinho, sem nada, sem conhecimento no partido, porque quem eu conhecia tinha morrido, quem me convidou não estava mais aqui, eu falei, caraca, como assim? De onde é que essas pessoas me conhecem e tal? De onde as pessoas viram minhas coisas? Aí depois eu fiquei lembrando, né, que eu era também essa pessoa que começou a fazer esse trabalho de ativismo político muito cedo. Muito antes, Muito antes. Eu falei, deve ter sido daquele negócio, daquele outro. Só pode ser, gente. Porque assim, eu não sei, né, de onde é que saíram. E assim, você pensar que todas as pessoas saíram para depositar essa possibilidade de representação numa urna, no seu nome, naquilo que você faz, que você fala, que você acredita, naquilo que você mobiliza, é de uma responsabilidade extrema, né? Muito. Aí eu agradeci por sempre ter sido uma pessoa muito responsável. Eu falei, pô, valeu, né, virginiana responsável aqui, que realmente eu vou ter condições de me manter firme naquilo que as pessoas confiaram em mim. Eu acho que também eu levei muito a sério essa questão da fé pública. Eu mergulhei muito de cabeça nesse lugar de focar o que é a fé pública, né? Então eu coloquei um compromisso de integridade muito rígido mesmo comigo, e eu acho que tem que ser assim nesse lugar da política, porque as flexibilidades que se apresentam nunca são positivas, né? Então eu acho que não é um lugar da gente se tergiversar. Tem que ser ali intransigente em determinadas convicções, porque as pessoas estão confiando em você para isso, né? Por mais que as soluções elas possam ser flexíveis, a gente vai entender que a gente não está no lugar de poder, mas sim de negociação do poder. Negociação do poder, você tem que entender que aquilo que você representa, ele tem que estar íntegro. E aí isso me deu uma segurança grande de continuar, porque eu não fui eleita na primeira, né? Mas foi legal pra caramba. Foi um grande aprendizado. E não foi eleita, mas deu pra ver que aquilo ali era um… Sim, eu falei, caraca, tem caminho. Foi um lugar de caminho. Na minha encruzilhada, né, e eu olho pra vida como várias encruzilhadas, uma grande encruzilhada. Eu falei, olha, a Láfia tá aqui. Então ela afiou ali e eu fui caminhando. E aí nesse lugar eu virei a primeira suplente do PSOL no estado do Rio. Eu falei, menina, que coisa doida. Faltaram 241 votos para eleger deputada. Foi pouquíssimos votos que faltaram. Eu falei, não, vou continuar nesse caminho. E aí veio a pandemia. E aí a pandemia me trouxe o ativismo de volta. Que eu falei, agora eu não tô no mandato. O que eu faço? Eu comecei a organizar o Segura a Curva das Mães com a outra Thaís, né, que é minha amiga também. A gente fez esse Segura a Curva das Mães. Não sei se você ficou sabendo. Na pandemia, nós criamos uma estrutura. Naquele primeiro anúncio que teria um auxílio emergencial, a gente já sabia que ia apertar pra mãe primeiro. Claro. Porque o cuidado acumulado, né? Então a gente falou, cara, esse negócio não vai sair. E se sair vai ser mambembe, vai demorar. A gente sabe muito bem como são essas questões dos benefícios sociais. Nesse desgoverno que tava lá. Então a gente ficou muito incomodada. A gente estava trabalhando, né? Eu estava assessorando lá em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo naquela época. Você tá em São Paulo? Sim, fiquei em São Paulo quase 2 anos. Saí daqui e fui lá ser assessora na pauta de primeira infância de uma deputada estadual. A Marina Elou, que trabalhava com infância. Fiz um processo seletivo técnico, bem legal. E trabalhei lá. Ela passa em tudo que ela faz. E foi muito legal. Primeira eleição que eu perdi foi de deputada, acredita? Nunca tinha perdido a eleição, que eu participei de muitas, né? De representante, não sei o quê, tal. Primeira foi de deputada. Foi tranquilo lidar, porque, pô, já tinha ganhado tantas outras, então foi uma continuidade. Isso foi legal. Aí, desse lugar, a gente fez um projeto para arrecadar recurso mesmo e transferir recursos para as mulheres. Foram mais de 2.000 mulheres em todos os estados brasileiros. A gente conseguiu fazer a gente fez 4 parcelas de R$150.
Foi uma incrível. grande arrecadação. A gente não teve apoio, mais uma vez, né? A gente foi no ativismo real. E quando as coisas começaram a acontecer, a gente conseguiu fazer uma live, tipo, com um ator. E aí esse ator prometeu algumas coisas e não entregou. Aquela coisa toda que acontece. Mas a gente foi, assim, arrecadamos mais de R$1 milhão, né? Caramba. A vaquinha. E com empresas também. A gente fez amadrinhamento para além desse repasse de R$150 de parcela. E era muito doido, porque todo mundo achava que era golpe. Não tinha Pix. Aí a gente ligava, entrava em contato. Eu gosto muito de fazer gestão de comunidade, então era eu. Todas as mulheres estão aqui, infelizmente, muitas aí em situação de vulnerabilidade. Muitas mães dessas que eu atendi são amigas, né? A gente criou uma rede aí de apoio, mas nada melhorou muito para ninguém. De lá pra cá. E aí a gente ligava e falava, eu era muito xingada. Vai pra isso, pra aquilo outro, que não sei o que. Tá me ligando nessa pandemia pra pedir dinheiro? Falei, não, menina, cadastraram você no formulário, a gente abriu um formulário aberto. Tá. Você podia cadastrar uma mãe que você conhecesse ou essa mãe podia se cadastrar, porque às vezes a menina não tinha acesso. Indicava. Sim, a gente queria só chegar antes do auxílio emergencial que tava demorando pra caramba. E era item de primeira necessidade, era álcool, enfim. Máscara, aquela coisa toda, comida, passagem, medicamento. Porque a gente pensava assim, não adianta ser cesta básica e não adianta ser kit de higiene, porque às vezes é isso. Você precisa de um medicamento, você precisa de absorvente, você precisa de… Quem sabe é quem tá precisando. Exatamente. Né? E a nossa ideia era que a pessoa tivesse dinheiro na mão pra fazer o que ela quisesse fazer, porque a gente confiava, já que são essas mulheres que estão gerenciando a vida de tanta gente, que elas fossem fazer o que era necessário. E aí, muita gente achava que a gente era golpista. Mas depois a gente estabeleceu uma relação de confiança, as pessoas viram que era real o projeto. E tem gente até hoje que fala, nossa, poxa, não tinha que ter parado. A Thaís, né? A minha parceira nesse projeto, outra Thaís, a Thaís Leão, que é a mãe solo, né, na internet, conhecida também no ativismo. Ela tinha a ONG, então isso possibilitou a gente fazer uma organização certinha, transparente. E a gente teve que interromper depois porque as doações cessaram. Todo mundo passou por isso, aquele boom de doações, né? Depois, quando a pandemia foi arrefecendo, e que bom, a gente teve que parar com o projeto. Mas as redes de acolhimento a gente manteve. Então, as mulheres tiveram acesso, além desses valores, tiveram acesso a telemedicina, né? Teleterapia e assim, coisas que a gente… Que é muito tinha, por exemplo, rotinas de yoga. Foi muito lindo, assim, vários depoimentos de pessoas que nunca tinham feito uma meditação, nunca tinham feito yoga, de serem aproximados da prática por conta da Ju Terra, né? Uma queridíssima. Maravilhosa. Ela que ofereceu esse período, vários áudiozinhos pras mães. Vários áudiozinhos pras mães, as mães, esse áudio tá me fazendo… Cara, é incrível, né? O nosso poder, assim, de rede, de acolhimento, ele é muito grande e ele é muito potente. Hoje eu tava lembrando de uma menina, nem lembrando, ela mandou uma mensagem pra mim e ela falou, Thaís, eu tô muito feliz porque agora eu tô trabalhando e tô conseguindo levar minha filha. A gente passou por uma situação com ela muito intensa, uma mulher do centro-oeste do Brasil e ela não podia sair do quarto, porque o pai dela… ele tá numa situação de alcoolismo e ele estava ameaçando matar o filho dela de 3 anos de idade com a faca ou estuprar ela e a outra filha. E assim, a gente já passou por isso com ela ao vivo, assim, pela telechamada, criando estratégia de ela se proteger. Coloca o guarda-roupa, arrasta uma cômoda, se tranca, fica falando com a gente. E na hora dela sair, quando ele desistiu, e sai pela janela e a gente vai ficar andando na rua com você 3 horas da manhã, a gente em São Paulo, ela lá em outra cidade, em outro estado do nosso país, né? Dimensionado, continental. E aí a gente assim, cara. E hoje, assim, ter esses retornos das pessoas com alguma melhora e elas ainda trazendo também nesse lugar de confiança essas informações, isso aí não muda. Por isso que eu falo, não posso ficar só vereadora, não. Porque tem essa missão. E você não para, né? Você não parou. A pandemia você nunca parou. Você ficou articulando isso tudo aí. Não dava pra parar. Tanto que muita gente aqui no Rio não acreditava. Tipo assim, a Thaís ficou fora. Como é que ela vai voltar agora querendo participar da eleição e vai querer se eleger? Ainda mais na pandemia, gente. Que isso, não sei o quê. Aí eu falei, realmente, eu não sei se eu vou me eleger, mas foi um compromisso que eu assumi politicamente com o meu grupo, né? Com as pessoas que estão comigo. E a gente vai fazer da forma que a gente sabe. E se a gente alcançar a eleição, vai ser show de bola. E aí a gente foi atrás, com todos os impedimentos mas como é que foi possíveis. Isso? Você voltou de São Paulo? Sim, eu volto em julho de 2020. A campanha começa em agosto, né? Aí em julho eu volto, mas a gente já estava com essa organização. Volto em julho, coloco essa pré-candidatura na época, né? Como uma possibilidade. E aí vou fazendo os corres, né? De uma campanha política novamente. Infelizmente, sofro várias investidas, né? Várias violências políticas de gênero e raciais, né? Inclusive no meu próprio partido, a história tá aí, é pública, então todo mundo sabe.
quiseram inviabilizar totalmente a minha candidatura, era para eu não ter me candidatado, tiveram resoluções, eu tive que correr atrás, enfim, me esvaziaram de várias formas, mas a revelia de todos eles. A gente fez uma campanha incrível durante a pandemia, assim, me orgulho demais, assim, de todas as pessoas que participaram da construção, colaborativa de novo, bonita de novo, na rua como deu, colorida, não deixando ninguém doente, assim, porque a minha tese, né, que eu tô querendo comprovar e que eu acho que eu tô comprometida desde aquele período é criar espaços confortáveis para pessoas como nós fazerem política. Esse nós tem uma diversidade muito grande dentro. Então, como é que eu comporto esse nós garantindo a saúde física e a integridade mental também das pessoas, né? Então, esse é o que eu tô querendo comprovar. Porque todo mundo diz que campanha política é adoecedor. Todo mundo fica cansado, esgotado, Sim. passar mal, briga, Existe enfim. uma exploração, né? E aí eu tô aí tentando provar que dá pra fazer diferente. A campanha de 2020, ela foi assim. E a gente conseguiu. E você quer ser mais votada? Não sei o que. Eu falei, cara, democracia representativa é eleição proporcional. Eu preciso de voto suficiente para que eu chegue lá. Quando eu chegar lá como vereadora, eu serei vereadora da cidade de Janeiro inteiro. Não importa se com 100 mil votos ou se com 10 mil votos. Todos são vereadores iguais e representam a população e têm que tratar os problemas necessários de serem tratados da sua competência. Sim. Então, eu só quero me eleger. E aí a gente conseguiu, nesse lugar do possível e do confortável, ter sucesso. E foi muito bom, assim. A gente chegou com uma expectativa, né, muito ruim de fazer campanha por tudo que aconteceu, de um processo violento como 2018, do processo de esvaziamento que tentaram fazer comigo lá em 2020. E aí a gente conseguir chegar vivo, nossa, foi incrível. Foi muito legal. E aí eu gostei de ter vencido essa eleição. Sim. E desde 2021, né, de janeiro de 2021, tô vereadora na cidade. E quais são os planos? Os planos, eu sempre tive um compromisso de fazer 2 mandatos de vereadora. Aham. Então agora, né, tô... Que é isso, né? Você não deixa a coisa pela metade. Você quer sempre tem deixar... amarradinho, tem uns amarradinhos. Por quê, né? Só na minha pauta principal, que é a questão da primeira infância, dura 6 anos de vida. O mandato tem 4. Então, né, não dá nem para dar conta da primeira infância, de acompanhar o ciclo da primeira infância de uma criança e prover esse lugar de dignidade para geral desde o começo da vida, se eu não tiver uma extensão disso. E muita coisa que a gente que a gente criou, né, nesses 4 anos, nesse é o último ano que está terminando agora, a gente só vai ver a aplicação nos anos posteriores, né? Então, analisando, pegando um pouquinho do que é a primeira infância, o início da segunda infância, que são as minhas prioridades, e também o ciclo de políticas públicas que tem 10 anos, né, e fazendo um matchzinho que é interessante, a gente tá ali fazendo esse cálculo de que 2 mandatos de vereadora dá para ver, realmente comprovar. Colher frutos daquilo colher que você frutos. fez. Exatamente. E é importante que a gente colha e também pautar a manutenção das pessoas como nós, né? Como eu falei, de mulheres, negros, periféricos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mães de crianças atípicas, né? Também. Sou mãe de uma criança atípica, então sou uma mulher neuroatípica, também neurodiversa, então tem essa representatividade. É importante pautar a nossa manutenção nesses espaços. Então não dá para aparecer uma vez e ir embora, né? Não dá para ganhar uma eleição e ir embora. Sim. Então a reeleição é importante por isso, por conta disso tudo que eu falei. E aí depois também a formação de novos quadros, né? Eu não gosto quando as pessoas falam assim, a gente tinha que ter várias Thaíses. Não. A gente tem que ter Thaís, tem que ter a Emily, tem que ter fulana, Beltrana, ciclana. Nomes diferentes, possibilidades diferentes de representação. Essa atenção não pode ser só para Thaís 1, Thaís 2, Thaís 3. No meu mandato tem 3 Thaíses, hein? Tem várias Thaíses, mas não dá para ser só numa figura, numa personificação. Se a gente reforça esse lugar de personificar, é muito chato sempre, né? Não é só ruim. Aí fica essa coisa do ídolo, né? Isso. Do mito, o único salvador, né? Esse herói que a gente... Não, porque tem que ser você, essa liderança. Assim, o que eu aprendi da construção comunitária entre mulheres são esses lugares de brilho de conexões. Olha, a gente tá vendo aqui várias redes, várias luzinhas acesas, né? Então, acho que essa potência da rede é muito grande. Sim. Todo mundo conectado pode brilhar. Então, acho que não tem que ser... Muito, né? Muito. Aí ficam muitas luzes. Muitas luzes. A gente consegue abrir mais caminho. Olha quantos pontos que a gente pode ir quando a gente precisar de determinada coisa. Se você tá mais apagadinha num jeito, eu vou lá e te pego e falo, cara, tamo aqui. E isso tem sido muito possível nessa nossa construção. Então, trazer novos quadros, novas possibilidades também é uma responsabilidade. E aí eu posso ir para outros lugares que eu já sei quais são que eu quero ir. Então, Quer falar ou nem quer? Não, posso falar. Mas agora, próximos 4 anos... Os próximos 4 anos, vai ser Thaís vereadora Ferreira, de novo, vereadora,
vereadora, quero continuar na presidência da Comissão da Criança, um espaço muito importante no nosso município, que era muito apagado, muito invisível, que a gente conseguiu trazer para uma visibilidade interessante. A questão da construção, né, da possibilidade de mulheres negras na política municipal do Rio de Janeiro é muito importante depois do feminicídio político de Marielle Franco. Eu, né, sou ali, depois da eleição da Mari, né, tem eu e teve a Tainá de Paula também, só 2 mulheres negras foram eleitas. A gente precisa de mais de nós, mas que estejam, continuem também e sejam fortalecidas nesse espaço, porque é o espaço do nosso esvaziamento, é o espaço hostil. Então, continuar é muito importante. Assim, acho que a nossa prioridade agora é com essa continuidade, vai ser com essa reeleição. Coletivamente é mais fácil de conter, né? Com certeza, o ódio, a com violência, certeza. o apagamento. Porque a gente já fica mais visível, né? Sim. Fica mais contundente a nossa participação. E tem uma coisa também, cara, que assim, o que me revolta é tratarem a agenda política das infâncias como uma agenda menor. Não bastasse continuarem usando a palavra menor para se referir de criança, ainda minorizam também essa agenda política que deveria ser prioridade absoluta para todo mundo. Para todo mundo. É a base da humanidade. Sim, a gente está aqui trazendo as experiências de lá. Né? Como eu falei, tô falando com a Thaís de 6 anos de idade, que ela me escute e ela, né, depois puxa a minha orelha e fala: olha, que realmente essas crianças que fomos nós foram muito violadas de direitos. E por isso a gente chega aqui não sabendo tomar boas decisões e fazer boas escolhas. O prejuízo cognitivo ele é real, as neurociências já falam sobre isso. A gente tem evidência concreta que vai falar sobre isso, sobre melhores chances do futuro, retorno econômico. Que exatamente, o grande momento de investir, né? Sim. Até pra grana, que é o que mobiliza as pessoas. Se quer falar da política neoliberal da vida, a cada $1 investido já volta $19. Eram 7, eram 3, agora já são 19. Que é a linguagem que todo mundo entende, né? Então vamos falar. Por que as escolas de elite voltaram a ficar em evidência? Por que as crianças, desde pequenininha das escolas de elite, elas estão tendo acesso a habilidades e competências socioemocionais? Porque essa galera tá fazendo essa política geracional. Eles querem reproduzir os ciclos de riqueza e a gente está querendo quebrar os ciclos de pobreza. Então a necessidade, a prioridade deve ser com a agenda pública das infâncias. E existem vários compromissos que o nosso país é signatário, que o nosso município também, por consequência, que não são cumpridos. Vários compromissos da ONU mesmo. A gente tem o Objetivo de Desenvolvimento, que é o comentário geral de número 19. Leiam sobre isso, que é um objetivo de desenvolvimento a partir do investimento. É obrigatório investir em políticas públicas para as infâncias primeiro e ter transparência com esse investimento. E a gente não tem. Cadê o Plano Municipal de Primeira Infância do Rio de Janeiro funcionando? A cidade maquiada tá aí, né? O cenário pronto tá aí. Mas, na realidade, eu tô vindo essa semana que passou, falar pra você assim, né? Não é datado o podcast, mas nesses últimos tempos, só nesse mês de março, 3 crianças morreram numa UPA administrada pela prefeitura. Um menino de 2 anos e 8 meses, bronquiolite, vírus sinal respiratório. A gente sabe que evolui mal e pode matar mesmo crianças. Negligência médica num caso como esse. Outro caso também de uma menina de meningite. A gente teve ontem 6 crianças evadindo, 6 crianças entre 7 e 11 anos evadindo de uma escola municipal. Crianças em situação de acolhimento institucional. Como é que essas crianças, 6 crianças de 7 a 11 anos querem sair da escola para matar a aula? A gente teve isso acontecendo na nossa cidade, então não dá conta. A gente recebe milhares, e aí são milhares mesmo, a gente tem uma rede de ensino muito grande. As pessoas que precisam da questão da educação inclusiva funcionando de verdade, sem mediação. A gente tem cada vez mais crianças sendo laudadas e diagnosticadas com as deficiências intelectuais, né? Então, deficiências múltiplas também. Acontece que existe um projeto que parece que é um projeto de ódio, mais uma vez, com mãe e criança. É a manutenção do projeto de ódio contra o ódio das mães, o ódio das crianças, e é muito difícil de a gente não querer se manter ali em cima disso, porque nesse lugar de 51 vereadores, quais são os que estão pautando isso? Sabe? Quem está se importando com a mulher que mandou a mensagem hoje pra gente falando que, olha, eu não vou poder ir trabalhar, minha filha também não vai poder estudar porque eu não tenho quem fique com ela. E aí, se você não pode trabalhar hoje, talvez amanhã quando você chegue, você não tem mais trabalho. E a tua filha se perde um dia da escola, no outro dia pode ficar a semana inteira com a comunidade tendo tiroteio, aí ela vai perder mais além daquele dia os outros 4.
E aí o desenvolvimento dela sendo prejudicado, Sim. o seu também. E aí a gente tem uma precarização enorme que leva as pessoas para a marginalidade. E não é só a marginalidade do crime, é a margem mesmo da sociedade, né? Porque tem gente que associa isso, né? Mas enfim, são muitas questões que fazem com que eu reafirme esse meu compromisso de continuar como vereadora. Mas depois da vereadora já posso anunciar que vai vir a Thaís médica por aí. Gente, Vou fazer medicina com 40, babado. Você 40 e Davi. anos. Vou fazer medicina com 40 anos. Você e Davi. Eu e Davi. Davi, campeão de BBB. Davi, Estamos campeão, gravando jovem negro vivo. um jovem negro vivo, sobrevivente, né? Sobrevivente. Hoje a gente tá gravando esse episódio no dia seguinte que ele foi campeão. Isso. E Thaís Ferreira está revelando que será médica. Sim, eu tenho esse compromisso comigo de fazer medicina com 40 anos. Então vai dar certinho aí com o término do segundo mandato, né? Então, né, vai ser ali você pra mim. é muito Meus filhos extraordinária. estão me apoiando muito nisso, meu marido também me apoia. Já queria até que eu fizesse o Enem agora. O Hudson falou, Calma. faz o Enem agora pra você testar. Eu falei, não, calma, agora não dá, cara. Como é que eu vou, no meio de um ano de campanha, essas coisas, não dá pra parar. Mas eu tenho esse compromisso de fazer a faculdade de medicina. Pra me aprofundar mesmo, quero ser médica de família. Eu tava pensando em neurocirurgia, mas não dá, né? Aí, pelo amor de Deus, neurocirurgiã não vai dar. Mas Porque demora mais tempo ainda, né? Acho que medicina de família e comunidade para fazer um acompanhamento sobre até a universalização de políticas importantes pra gente. Já tenho minha trajetória ali traçada. Vou ser médica. Aí quero fazer. Com 40 anos caramba, tô aqui Você me chegando na surpreende faculdade. o Aí tempo depois, inteiro. né? Aí talvez venha. Presidenta. Não, aí eu quero ser dona de fundação. Quero pegar lá o dinheiro que o gringo disse que eu não ia saber usar, com essa experiência na política, no ativismo, nos negócios sociais, com a medicina, com o especialista em saúde. Ainda vão querer falar que eu não tenho condições de lidar com investimento. Quero ter uma fundação e criar centros de mães no Brasil. Aí, depois disso… Imagina, centro de mães, aquele lugar pulsante. Não é aquela coisa só de coworking, é cuidado mesmo. Chega aqui, você… com a sua família, com a sua criança e vivencia a potencialidade das mães e a entrega que a gente pode fazer para a sociedade a partir disso, né? Essa maternidade no centro, esse lugar realmente comunitário. Quero muito, com cozinha solidária, com banco de alimentos, enfim. Tem esse sonho. Aí depois a presidenta… Ela já tem todo o projeto desenhado. A presidenta pode vir, mas aí depois disso… Tem umas entregas para fazer ainda, né? Que eu acho que também é isso. Como é que a gente constrói, né, essas lideranças que a gente quer que governem os rumos de um país? Falta muito apoio. Eu acho que esse apoio para os homens, ele não é nem só mais fácil, ele é desejado, né? Quando a liderança é masculina, ela é desejada. As pessoas têm tesão de construir outros homens na política. Sim. Tem isso. Até a gente viu com o presidente Lula. Sexualizaram o velhinho. E era maneiro. Olha como a perna dele tá durinha, virou não sei o que meme, lá. né? A gente tava tão… Aí também a gente tava num momento tão obscuro que aquilo ali… A gente tinha que rir de alguma coisa. Não é nem só rir. É o desperto do desejo, a vontade. Você é vitalidade. Ver a vitalidade em homens é algo mais desejável do que a vitalidade em mulheres. Mulheres têm prazo de validade. A gravidade vai acontecendo na gente e a gente vai ficando menos desejável o tempo todo. Então, na política, esse imaginário não é diferente. Então, acho que até pra gente poder se construir enquanto lugar de governança de país, assim, falando de executivo federal, falando de executivo estadual e municipal, eu acho que a gente precisa fazer essa movimentação de mentalidade mesmo, de como se é esperado que as mulheres elas fiquem, sejam também, porque o objeto de desejo quando você olha pra mulher, ele já vai pro pejorativo, né? Quando você fala de o desejo que esse homem me represente, o desejo da mulher representativa ele é totalmente diferente. Vídeo que aconteceu com a presidenta Dilma. Sim. A bomba de gasolina na vulva da mulher. Isso é muito emblemático, né? O tipo de violência. Se sentem confortáveis a fazer isso com uma presidenta. Nunca fizeram isso com o presidente. Você já viu botar lá a bundinha dele um negócio enfiado no rabo? Que seria o comparativo… possível, não fizeram isso. Era bem ilustrativo, né? A misoginia ali no caso da Dilma. Sim, eu acho que o tanto de misoginia que a gente está imerso ainda dificulta muito esse imaginário. Sim. E até assim, muitas pessoas já falaram isso pra mim mesmo. Nunca me coloquei nesse lugar de tipo assim, nossa, presidenta do Brasil. Eu falo, acho interessante assim, porque eu mesmo vejo que eu ainda preciso mudar várias coisas no meu imaginário. Sim. E até esse lugar de 60 anos. Por quê?
Tudo bem que tem uma idade mínima. Isso que eu ia te perguntar, da onde você tirou 60? Tem a idade mínima? Ela não é 60. Não é 60, mas é o imaginário, entendeu? Esse imaginário de que você tem que estar mais maduro, esse imaginário de que você tem que estar com uma imagem respeitável. Eu sempre lutei contra o imaginário de que sempre me infantilizam. Nunca ninguém acredita que eu vou fazer 36 anos esse ano. O Ben é o meu primeiro bebê pra muitas pessoas. Vão falar, o primeiro filho, que bonitinha, não sei o quê. Eu falo, cara, é o quarto. A pessoa, nossa, você começou muito cedo, teve filho na adolescência, era criança. As pessoas se sentem à vontade de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu não posso falar pra você que essas coisas não me atingem. Sim. E devem atingir mesmo, A construção né? do imaginário é uma coisa muito profunda. Sim, eu falo. E o que a gente fala de representatividade não é isso. Não é sobre, tem que ter isso pra gente se ver. É isso aí. Uma coisa que eu já fico feliz é que quando eu fecho meu olho e eu penso, cara, uma pessoa na política, eu não vejo mais um homem branco de terno. Eu só vejo mulheres pretas agora. Isso não é muito bom? Muito. Cara, que antigamente… Isso começou lá com a Marielle, quando eu te vi grávida de gêmeos, que eu comecei a chorar. Eu tava grávida, mas aí eu falei… Isso eu tô grávida, produzindo gente, né? No caso, 2 crianças. E tem uma esperança. Vai mudar. E você ficou sabendo por que a mãe data é mãe data? Por que a mãe data é mãe data? É, porque a minha… É mãe. Então, tem mãe no centro. E o data não é de mandato, não. Todo mundo achava que… Eu achei que era. As mandatas feministas foram aparecendo, né? E aí eu falei, caramba, no meu não dá pra ser uma mandata… Porque, né, esse lugar da mãe e o lugar do mulherismo comunitário, pra mim, é muito mais forte, né? Eu sou essa pessoa preta com um pensamento preto. Então, tinha um lugar ali que me incomodava das mandatas, numa questão filosófica, política, pessoal minha. Só que eu amo dados, né? E dados é data. E não tem nada, quando você falou produzindo gente, não tem nada que produza mais dados do que o ventre de uma pessoa que gesta. Então, o meu data é a mãe como a produtora desses dados que geram vida. E a mãe, né, nesse lugar. E eu falei, caramba, vai ser o Mãe Data. Foi aí que eu inventei Mãe Data. Maravilhosa. E aí eu fiquei achei que era do mandato. Não, o data é de dato. E que a gente faz aqueles dados do bem, né? Como é que a gente usa os dados e evidências para fazer do bem através das políticas públicas? E aí usar desde o começo da vida. Então, é esse lugar do possibilidade de gestar. E aí eu fui nesse imaginário, construindo, né, minha radicalidade política. Fui até a criança, né, que eu falei, quando a criança nasce, ela fica mamamã, dá, tá, os primeiros, né, fonemas ali, que eles aparecem pra gente. E a criança fala mamãe várias vezes, esse mamamã, e eu fiquei nessa piração da inventividade, que eu gosto muito, né. Acho que esse lugar de empreender coisa nova é um valor ético-moral iorubá, e é também uma coisa que a gente tem que exercitar na gente. E aí eu fiquei nessa pira, e todo mundo me acha meio maluca, né? A mãe data? Maluca, como não. assim mãe? Não, as pessoas falam, né? Thaís, você vai botar mãe data? Tá de sacanagem, né? Eu falei, não, gente. Aí eu comecei a explicar. E aí, exercitando essa explicação, eu falei, pô, é isso mesmo. E aí, quando pegou, às vezes eu vou pra vários lugares, as pessoas acham que a mãe data sou eu. E eu falo, não, a Mãe Data é a minha atuação parlamentar, porque ela é coletiva, então até por isso que eu queria despersonificar, que era importante, né, ficar a Thaís Ferreira, que sou eu, mas a Mãe Data ali. E aí pegou, todo mundo fala, dona e proprietária da Mãe Data. Eu falei, gente, pegou, não é que… E agora tem um monte de gente usando também. Então foi legal, tem gente querendo fazer Mãe Data em outros lugares, aí é mais um desse lugar, do inaugurar a coisa, e depois quando mais gente tá se apropriando, isso tá sendo bom. Mas é isso, fechar o olho e imaginar uma mulher preta. Nossa, isso aí dá uma paz. Dá. Agora tá acontecendo também, uma coisa comigo é que todo mundo fala que eu sou viciada em criança, né? Então eu vejo muita criança também. Eu penso em política, minha cabeça já tá criança, assim. E a gente tem feito homenagens a crianças na Câmara, né? O que não era comum. Já entregamos medalha Pedro Ernesto, já entregamos moções para crianças. E causou até incômodo lá, eles perguntaram, mas por que essa criança fez até agora? Porque medalha a gente dá pra alguém que tem um fazer reconhecido pela sociedade. Eu falo, nossa, olha a perspectiva, né? Tem muitas crianças que fazem tantas coisas, assim. O primeiro menino que eu medalhei, ele é um menino negro empreendedor. Ele inventou joias, né, que simulam pecinhas de Lego, assim, ele vai montando. E a gente deu ele, pra 12 anos de idade que ele tem. A gente deu a medalha Pedro Ernesto pra ele. Ele tinha 12 anos, né, agora ele já tem 14. E passaram 2 anos. E a gente deu pra ele a medalha. E foi essa possibilidade, né, de inventividade dele que tirou ele e a mãe, né, da questão da insegurança alimentar. Então, virou um negócio de família. Se isso não é um grande feito. Se isso não é um grande feito, o que será? E é um menino preto retinto, sabe? Que poderia estar onde com aquela idade?
E a gente vê onde muitos estão. Então a gente tem que reconhecer essas trajetórias e vivências, sim. E aí eu também não negocio esse lugar de poder honrar as infâncias enquanto elas são infâncias. Porque se você é honrado enquanto criança, você leva essa potencialidade. Minha professora, tia Rita, lá, quando eu tinha 9 anos, o que ela me deu ali foi o que eu pude carregar pra me trazer aqui onde eu tô Carrega hoje. até hoje, é. Eu fiz um testamento pra minha mãe quando eu tinha 10 anos também. E olha que eu vou terminar profética, né? Eu escrevi pra minha mãe que, pelos meus cálculos, não sei quais são, naquela época eu sabia, hoje não sei mais, em 2025 eu já estaria morta. Eu teria filhos e já estaria eleita. Pra quê? Eu não sei. E tava deixando toda a minha riqueza pra que minha mãe pudesse vender, né? E compartilhar a minha herança entre os meus filhos. Obviamente que não penso em morrer tão cedo, Não. nem em 2025. Mas escrevi esse texto da minha mãe. Podem ser mortes simbólicas, né? Isso, Dessas que a gente vive algumas ao coisas longo já da morreram vida. na minha idade. Minha cabeça, muita coisa já morreu, né? Sim. Já nasci, já... E o próprio luto que a gente viveu. Sim, com certeza. Mas foi muito interessante. Minha mãe guarda esse testamento até hoje. Aí ela lembrou quando eu elegi. E aí eu falei, menina, profética, a criancinha da Thaís. Mas foi muito especial, assim, esse lugar da infância pra mim eu trago, né, pra contar a minha trajetória a partir da minha perspectiva de infância, muito mais de qualquer outra coisa, porque não é só ela que me diferencia, mas foi ela que me possibilitou mesmo acreditar na minha infância, me confiar enquanto menina, e é me confiar mesmo, né, trazer essa garota pra cá, me realizar a partir do que eu queria quando eu era ainda criança. Eu queria fazer várias coisas e fiz, justamente porque eu falei, cara... Você tinha vários sonhos? Tinha. Eu escrevi a primeira música com 7 anos de idade, então eu vou cantar. Não sei o quê, vamos lá. Ela já tá querendo cantar aqui não, no Não tô estúdio. querendo cantar, não. Tô querendo cantar, não, mas é porque realmente, enquanto criança, eu pude exercitar muita imaginação, né? Minha mãe me ensinou sobre a minha pele preta ser bonita, me contando a história da preta de carvão. E carvão era bonito, carvão era legal. E a preta de carvão que era a heroína das minhas histórias. Minha mãe inventou a preta de carvão. Quando eu voltei da escola querendo mudar de cor, que toda criança preta passa por isso, minha mãe me perguntou, que cor você queria ser então? Eu falei, eu queria ser azul, porque pelo menos ia ser esquisita, ia ser diferente, eu não ia ligar. Porque eu não me achava diferente de ninguém, as pessoas que achavam, né? Eu não me achava, mas se fosse azul, aí sim, ia ter motivo. E a mãe falou, mas pensa só, olha pro céu. Quando o céu tá todo estrelado, ele não tá mais escuro? Você tem mais estrela que qualquer um, porque a sua pele é escura. Então, não sei onde é que ela tirava essas coisas. E aí, isso me levava para esses lugares bons do imaginário, de autoafirmação e autodeterminação enquanto identidade. E depois eu pude elaborar isso e fazer um processo pedagógico, né? De me ensinar como é que foi meu processo não é nem só aceitação, de fortalecimento da minha identidade como mulher negra. Então, eu já tinha essa potencialidade ali na infância. Quando me ensinaram que quanto mais escura a pele, mais estrelas se acendiam, por que eu vou querer ser de outra cor? As pessoas é que não enxergam brilho. E aí isso vai te ajudando também, e foi muito especial pra mim. E hoje eu transfiro isso pros meus filhos, né? Que são 3 meninos, é outra realidade. Em fases totalmente diferentes, né? Tô revivendo com o Ben aí a primeira infância, a primeiríssima infância de novo. Com o João, que terminou a primeira infância agora, tá com 7 anos, né? E o Atos tá na pré-adolescência. 10 ou 11. Então, 10 anos. Então já é uma construção, assim, que eu tô falando, caramba... Tem certas coisas que não sei dizer. E que bom que não sei, que bom que tô aprendendo também. Porque eu acho que esse lugar que te empurram pra esse aspecto do sabe tudo também é muito ruim. Eu falo, cara, que bom que eu não sei. Que a gente nunca pare. Nossa, eu quero aprender tanta coisa com eles. Tenho aprendido tanta coisa com eles. Tenho aprendido muito sobre a mãe que eu nem sabia que eu fui. Que eles me contam, né? Sobre a mãe deles. A mãe deles é a Thaís, mas eu não me assisto. Sim. Né? Eles me assistem, eles estão me vendo ali. Então tem sido muito importante pra mim. Muito mesmo. Até vai beber uma água agora. Thaís, a gente vai... Eu preciso dizer que hoje eu relembrei aquela paixão que eu senti quando eu te via pela primeira vez. Ah, que máximo. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada. Muito obrigada por você existir, por aquela menina sonhadora, inteligente, genial, linda, ter se transformado nessa mulher. Que é assim, me enche de esperança. É isso, a mãe, né? Eu lembro que uma vez me entrevistaram e perguntaram: você tem esperança? E eu acho que a pessoa queria que eu falasse que eu não tinha esperança. Era um programa que era pra falar de esperança, não ter esperança. E eu falei, claro, eu sou mãe. Tem muita, né? Nossa. Eu não posso deixar de ser. A gente gera esperança, né? Nesse lugar do gestar, a gente tá a esperança de vida ali, vingando. E uma mulher como você é esperança pra mim, então... Obrigada pela sua disposição pra lutar, pra mudar, revirar, virar médica, dominar o mundo.
Obrigada que muitas você. mulheres como você floresçam aí. É isso, né? Pra gente é isso. Não dá pra endurecer. A gente tem que florescer mesmo, né? Sim. Tem sido uma jornada e tanto. Não sou uma mãe cansada, isso é muito importante falar sobre mim. E se eu tiver que levantar aqui e dar 3 estrelinhas pelos meus filhos, e não é por eles, é por mim também, para os meus filhos e por mim eu vou fazer. Acho que essa potencialidade da maternidade ser afirmada como positiva também é muito importante. Sim. A sobrecarga não é nossa. Ela é colocada nas nossas costas, né? Como você falou, a maternidade deveria ser esse lugar de plenitude e esperançar de vida. Sim. Eles querem esvaziar isso de nós, mas o que eu reivindico é esse lugar de potência mesmo. Que bom que a gente se conecta nele. Que bom que você revive essa paixão e esperança. Eu faço só coisas apaixonadas. Então, quando você falou até que eu estava apaixonada pelo meu marido, é porque eu tenho que estar apaixonada para estar podendo realizar. Sim, eu também sou uma apaixonada. Acho que somos, né? Quero viver movida por paixão. Exatamente. E que essa paixão se torne um amor sólido. E aí vem essas construções todas mostrando que a gente consegue também transformar essa combustão toda em coisas concretas, em né? realizações. Sou uma mulher da terra, sou virginiana, Sim, então... Eu sou taurina. Então estamos aqui. Então a gente concretiza, né? Sim. E é bem forte. Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada você por estar aqui. Conte comigo sempre, tá? Estamos contando. Estamos juntas e eu tô aqui sempre na primeira fila, te vendo voar. E eu amei o podcast. Tô me sentindo assim muito podcaster. E você é. Senta direito, garota, e o nosso direito é assim mesmo, né? Do jeito que a gente quiser. Do jeito que você quiser. Isso eu achei muito importante, muito lindo, assim, trazer essa perspectiva de que o sentar direito, garota, é sentar do seu jeito. Isso aí. Qualquer jeito nosso tá direito. Que a gente é garota, né? Gostei mesmo. Vou usar isso pra vida. Obrigada, Thaís. Imagina. Beijo, gente. Senta direito, garota.